Bora, gurizada! Tem que chamar a atenção da turma. Tarde. Então eu sei que tu dança no ar, Ramon. Eita, eu sei que tu dança. Quem dança aqui? Todo mundo dança. Todo mundo dança. Meio duro, mas dança. A gente tá hoje com o João Pedro, meu irmão João Pedro. Eita, de Boa tarde, galera. Prazer, obrigado pelo convite. É legal esse projeto que está se iniciando, compartilhar experiências aí, ele é sempre muito válido e eu fiquei muito honrado aí com o convite. Muito obrigado. Show de bola. Prazer é nosso. O João, vamos introduzir, né, o João aqui. Isso aí não é comigo, cara. O João, ele é Devagarinho, empresário, tá? Empreendedor. E Peraí, tem... só um pouquinho, vamos ter que parar tudo lá. Aquele teu microfone tá desligado. Puta que pariu, velho. Não, tá ligado. Tá ligado? Tá ligado? Agora tá ouvindo o áudio. Eita, bota mais pertinho. Tá, vamos de novo. Tá. Depois tu corta, Rodrigo? Ou começamos de novo? Só fala um pouquinho mais Deixa perto, rodar. eu ponho mais perto de ti. Aqui, ó. Depois Deixa cortamos. rodar, depois a gente arruma. Deu, bora. Edição. Depois dos problemas técnicos. Edição. Não, pode deixar, pode deixar. Tem problema, pode largar. Pra não matar a Tá, gravação, entendeu? bora. Não é do início, né? Sacamos do... Vai. João, então, empreendedor, empresário e tem uma história massa, né? Pra compartilhar com todo mundo de como foi a caminhada, né, John? Pra chegar até aqui. E vamos dar pau aí. Cara, não foi fácil, né? Não é tranquilo, tem altos e baixos como todo mundo. Algumas histórias ficaram marcadas, né? E foram bem importantes para o desenvolvimento para chegar até aqui, né? João, já começamos se atravessando já. Não, enfim. Cara, como é que começou, velho? Uma coisa que eu nunca falei contigo sobre isso, mas como é que começou o futebol na tua vida, velho? Porque eu conheci o João, jogador de futebol. Depois a gente ficou amigo e aí falamos de negócios e outras coisas. Mas como é que começou a vontade, mano? Ah, vou jogar bola. Porque tu me dizia que não gostava de jogar bola. Todo mundo fala isso. Eu lembro né? disso, Na verdade, eu comecei jogando bola acompanhando meu pai, que meu pai era jogador de futebol também, né? E aí, desde pequenininho, a bola sempre foi o meu brinquedo principal. Então, minha mãe e minha avó ficavam loucas porque eu quebrava vaso, quebrava vidro, enfim, driblava as cadeiras. Então, sempre foi muito prazeroso jogar bola e eu acompanhava meu pai. E aí eu gostava de ver que tinha uma multidão assistindo ele e aquilo me animava. E aí o que me divertia era jogar bola na rua com os meus amigos, né? Campinho do Floresta, exatamente, na rua, tirando o tampão do dedo. E teu pai jogou esportivo, né, John? Mais do que? Isso, meu pai ele jogou profissionalmente, ele jogou no esportivo, rodou o interior, né? Jogou em São Paulo, depois também. Inclusive eu nasci em Cruz Alta, na época ele jogava no Guarani de Cruz Alta. Mas eu me considero de Bento Gonçalves, porque com 1 ano de idade eu vim pra cá, e aí comecei toda a minha trajetória aqui. E aí, então, seguindo meu pai, sempre foi uma brincadeira. Eu nunca tive o intuito de ser jogador de futebol, né? Os meus pais, eles sempre queriam me tirar da rua e me tirar do tempo ocioso. Então, eles me botaram aí na antiga Recriar, aqui de Bento, né? Então, que tinha futebol de salão e tudo mais. Então, eu joguei salão ali, comecei no salão. Depois desse período, eu fui fazer vôlei também, né? Então, fui jogar vôlei. Funcionamento físico. Exatamente, né? Eu queria estar sempre envolvido e eu gostei sempre de estar junto com amigos e o que me divertia mesmo era realmente compartilhar o meu tempo com alguém, né? Fazendo alguma coisa que eu gostava. Depois disso eu fui para o esportivo, então num curto período. E olha a curiosidade aí, já, essa primeira coisa, cara. Eu fui pro esportivo como meia direito, né? Me achava habilidoso pra caramba, né? Eu tava me enganando. Eu sei que no futuro tu foi artilheiro na praia, né? Como atacante. Fui. Eu lembro dessa. Na FIPAM também, depois com o Grêmio, eu fui artilheiro também sendo zagueiro. Era ali. E aí eu era meia direita jogando no Campeonato Gaúcho. E durante o campeonato, o menino que jogava lá conosco no esportivo acabou se machucando. E aí o treinador na época, o Marciano, não sei se vocês lembram do Marciano. Marciano precisa ter uma estátua lá no esportivo, né? Passou bastante tempo por aí. Não posso xingar o gente boa. E aí o Marciano, então, foi conversar comigo porque eu tinha altura, pediu se eu gostaria de ser zagueiro. Eu, na época, me desandei a chorar. Primeiro que eu não sabia o que zagueiro fazia, porque eu sabia que eu queria fazer gol, né? E aí, outra porque eu nunca imaginei jogar na parte de trás. Eu sempre queria estar com os holofortes em cima de mim, né? E aí eu me lembro que eu fui fazer um jogo contra o Chimarrão, não sei se vocês lembram do Chimarrão, é um time do interior, né? Nunca ouvi. E aí eu fui falar com meu pai, falei, pai, o que o zagueiro faz?
E meu pai disse, tu não pode deixar a bola chegar no goleiro. E aí, enfim, né? Eu fui jogar de zagueiro, a bola vinha, eu chutava pra onde estava apontado o nariz e evitava ao máximo deixar a bola chegar no goleiro, né? Teu pai boleiro, né? Meu pai boleiro, um conselho objetivo, né? Que massa. E aí fui de zagueiro, e aí joguei 2, 3, 4 jogos de zagueiro, comecei a gostar, e aí a gente teve um jogo contra o Grêmio. E aí eu me lembro que eu fiz um gol de falta, né? Opa. E tinha um olheiro do Internacional lá, observando e tudo mais. E aí ele foi conversar com o meu pai, pediu pra mim fazer um teste lá no Internacional, na época. Eu acabei indo, eu me lembro até hoje que eu tinha comprado uma Umbro branca, cara, que eu queria ter uma chuteira branca, né? Então foi muito legal essa conquista, assim, eu tava vivendo um sonho. Mas até então era uma brincadeira, não levava a sério, né? Eu tava me divertindo. Isso que idade tu tinha? Nessa época eu tinha 10 anos. 10 anos. 10 anos. Porra, Na veia, né? É, bem cedo, bem cedo. E aí fui pra lá, enfim, um monte de gente de tudo que era lugar. Eu até fiquei assustado, porque imagina, guri do interior, sempre embaixo da saia da avó, da mãe, né? Então eu chego lá, todo mundo avião, né? E tu ali olhando. Saía da Marcos Nardon, alguém ia atrás. É, já subiu o morro ali do SESI, né? Condicionamento naquela época se tinha, hoje em dia já não é mais bem assim, né? E aí então eu fui pra lá assistir. Eu lembro que o treinamento que a gente teve foi num terrão, assim, tremendo. E eu botei a chuteira branca lá, sujei ela toda de largada, né? Mas enfim, fiz o treinamento, o pessoal gostou de mim. E aí eles me convidaram para dar sequência, isso era no mês de dezembro. Me convidaram para dar sequência em março. E eu tava feliz da vida, né? Voltei para casa sonhando, só que eu sempre fui gremista, né? Então tinha uma alfinetadinha no meu coração, né? Eu não sabia. Não. É, ficou sabendo. Decepção, né? Corta o programa. Eu achei que tu era colorado, velho. Enganei bem esse tempo todo. bate. Aí, viu? Isso aí é bom. E aí, então, voltei. E nessa volta, a gente teve na sequência o jogo de volta. E aí a gente teve um jogo contra o Internacional em Porto Alegre. E aí eu fiz o jogo e, coincidentemente, tinha um olheiro do Grêmio assistindo. E aí o olheiro do Grêmio, ao final do jogo, pediu pro meu pai se ele teria interesse de me dar a oportunidade de ir lá pro Grêmio para treinar. E eu acabei indo. Aí cheguei lá no Grêmio, fiz 2 treinos no Cristal, não sei se vocês conhecem ali o Cristal. Sim. Também, terrão, né? Eram 3, 4 campos um atrás do outro, né? Hoje acho que tem um complexo lá ainda na frente do Barra, né? Em Porto Alegre. E nós treinávamos lá. Alojamento agora, tá um negócio mais legal. Isso aí. E aí eu fui pra lá treinar e o pessoal gostou de mim e me fez a proposta para ingressar junto com eles no mesmo campeonato que o Inter estava viajando, mas queria me deixar de fora, né? E para que eu fosse retornar em março. E aí eu comecei a minha caminhada no Grêmio, né? Isso de 10 para 11 anos. Isso aí, com 10 anos de idade, né? Cara, eu lembro, velho, que uma vez passou no Globo Esporte isso, cara. No regional aqui da primeira transferência do jogador da base para um outro clube. E tu tava nesse rolo aí, né? Tava eu lembro nesse disso, rolo. velho. Não porque eu tô na minha presença, mas eu já fui bom, gente. Eu tô na minha presença, mas eu lembro que na época, enfim, eu não te conhecia pessoalmente, mas falou, eu lembro da reportagem em si. Isso foi um pouquinho mais tarde, foi com 13 anos de idade que aconteceu. 3 anos, eu era velho, né? 13. Tava com 13. Porra. E aí, na época, fomos eu e o Douglas, que era um lateral direito, que depois, inclusive, o apelido dele é Touché, que ele acabou jogando no Esportivo aqui, né? Então... Na zaga daí. Zagueiro. Como acontece isso, né? Com o pessoal que é atacante, tem porte físico... É pé duro. Né? E o pessoal coloca essa galera a jogar na zaga. Cara. Meia vira lateral. Cara, mas eu acho que zagueiro tem uma responsabilidade muito grande, cara. Porque é a última linha, né? Depois dele... Tem que ser firme, né? E além disso, além do compromisso estrutural com o time, a gente tem a questão de orientar muito, né? Então, goleiro, zagueiro, que enxerga o jogo de frente... Tem essa liderança, né? E é fundamental, porque a leitura de jogo de quem tá atrás facilita para quem tá na frente, né? Perfeito. E justamente um conjunto. E aproveitando o gancho, né? E já uma questão que eu trouxe depois pro resto da minha vida, é que por vezes a gente não entende as coisas que acontecem, né? Mas elas acontecem e nos trazem benefícios se a gente sabe usufruir das oportunidades, né? Se a gente só reclama, as coisas não vão para frente, mas se a gente tenta se engajar com as oportunidades, por vezes é a chance que a gente precisava de fazer as coisas darem certo e fazer
as coisas acontecerem. Nada né? acontece por acaso. Exatamente. Mas a transferência, Negão, como é que foi? Então. Fala aí. Isso foi quando eu já tinha 13 anos, né? Então, na época, eu ia e voltava. Eu não morava ainda em Porto Alegre, né? Eu ia e voltava para os treinamentos. Minha mãe, ela fez um esforço tremendo, ela foi fundamental, e ela é fundamental, né, na minha vida, mas essa estrutura para poder me manter lá, eu devo muito a ela também. Carinho, né? Carinho, com conforto da mãe, né? Conforto, assim, eu nunca tive uma vida difícil, né? Então meus pais sempre se esforçaram muito, mas eu nunca tive nada sobrando na minha casa, né? Sempre estudei em boas escolas, sempre tive a oportunidade de bons relacionamentos. E foi muito graças ao suor dos meus pais, né? Deles abrirem mão das coisas dele para disponibilizarem para mim. Então, eu tenho gratidão em relação a isso, e hoje eu tô aqui podendo participar disso, porque eles me deram toda a base estrutural para eu poder me desenvolver, para hoje ter alguma coisa para contar, né? Parabéns. Então, reconhecer isso dar valor, né? Eu acho que família é o pilar principal, assim, né? Então, é importante. Mas para não perder o fio da meada, né? Então, a minha mãe, ela ia e voltava comigo, e financeiramente já estava pesando caixa de casa. Isso no Grêmio, né? Isso no Grêmio. E aí, então, certo dia, meu pai e minha mãe sentaram para conversar comigo, e eles disseram: olha, João, tá ficando um pouquinho difícil financeiramente pra gente poder te manter lá. Na época, pelo fato de eu ser muito novo, eles não gostariam que eu fosse morar nos alojamentos, sozinho, longe de casa, né? Então eles disseram: olha, o pessoal do Inter vem conversar com a gente e tal, eles gostariam de te dar um auxílio financeiro, e tu tem as opções de escolha, né? Ou tu opta em ir para o Internacional daqui a pouquinho, ou a gente tenta ir conversar com o pessoal ali do Grêmio para ver se eles conseguem reconhecer e auxiliar, ou tu volta a jogar no esportivo, né? Sim. E aí então todas as três opções, elas eram válidas, exatamente, né? Então a gente teve uma reunião lá com o pessoal do Grêmio, e aí realmente expôs a situação, e o pessoal do Grêmio na época disse: olha, ele é muito novo pra gente apostar, então não tem como. E o auxílio que foi pedido na época era de R$500, que era o valor da gasolina que a gente pagava, né? E aí eles disseram: que ano isso, tu sabe de cabeça, mais ou menos? 2003. Só pra mensurar o quanto valia. 2003, mas tão recente, é que eu tô com quase 40. Heitor, que é o cara das finanças, Heitor. Salário mínimo em 2003. Um abraço lá de Dublin, cara. Quem? Meu irmão te mandou um abraço lá de Dublin. Jogou contigo? Quem que é? O Henrique estava no Sagrado. Puxa, claro que sim, cara. Se tu puder repassar um abraço. Pelo amor de Deus, manda um abraço. Faz muito tempo que eu não vejo ele. Tá bem, devia estar com o burro na sombra, então. O que ele faz lá? Trabalha na PokerStars, cara. Pô, que massa. Poxa, que legal. Poxa, que legal. Já perdi dinheiro nesse negócio. Atenção, Henrique. Com a madrugada aberta pra jogar. Queremos o Henrique aqui. É isso aí. É boa. É isso aí. Nem que seja uma chamada de vídeo, Nem hein? seja por vídeo. Bota uma chamada de vídeo aí, Heitor. Dá-lhe pau, vamos ver. Vamos ver se rola, vamos ver que hora é lá agora. Agora é cedinho, ó. Cedinho, então chama aí. Chama Segue aí, senta aqui um pouquinho. Segue o baile, vamos lá. Senta aqui um pouquinho. Então, aí fomos conversar com o pessoal do Grêmio para ver se tinha possibilidade de um auxílio financeiro para que eu pudesse permanecer no Grêmio, que era a minha vontade até presente momento, né? Tu é gremista, né? Eu sou gremista. Hoje eu não tenho mais time, Sim, né? na época, né? É. E aí, então, eles disseram que não tinha como. E aí, nesse meio tempo, o Internacional sempre teve um relacionamento com os meus pais. E, enfim, fizeram uma proposta de, na época, me pagar R$600 por mês. No primeiro ano, eu pude me manter indo e voltando. Depois, quando as coisas começaram a amadurecer e começaram a se tornar um pouco mais sérias, eles pediram que eu me mudasse pro alojamento, né? Eram os dois salários mínimos na época, mais ou menos. 2, não quase faço 3. ideia. Eu acho que sim. Isso. 2003. Isso aí. Então, ali no Grêmio eu tenho algumas situações, algumas histórias, né, que eu... Mas daí, desculpa te interromper, daí da transferência. Perfeito. A gente não concluiu, Tá, então, no caso aconteceu isso, enfim, e aí o Internacional faz essa proposta com um pré-contrato profissional, porque na época até então não se podia ter contratos, Não tinha Lei Pelé ainda? Não tinha Lei Pelé. Da e base aí, pro profissional, daí tu ficava isso... Não, na verdade eu ia para as categorias amadoras, que são, enfim, né, as categorias de base. E aí, mas até então não se tinha contrato, era tudo, saí do Grêmio, vou pro Inter, saí do Inter, vou para tal time, não existia contrato. Com a Lei Pelé, a partir dos 16 é como se fosse um emprego, né? Tu tens um contrato de trabalho... Tu tem um compromisso e um vínculo, né? Um vínculo, Isso aí. Que consta em contrato, né? E aí na época saiu algumas reportagens. Foi no mundo, enfim. né, Negão?
Eu acredito que sim, né? Não posso afirmar 100% com toda certeza, mas aqui no Brasil eu sei que sim. Eu lembro da reportagem que falava isso. Aí, ó. Não tá. Só foi. Não liga, se a atendente interrompe. Isso. Dá pra espelhar na tela? Não, mas nós vamos horas pra descobrir como. Né? Aí vai longe. Hein, João, deixa eu te pedir, nessa época aí tu tinha empresário ou não? Não tinha empresário nenhum. A partir de quanto tempo assim que normalmente acontece? Hoje em dia tá mais precoce. Hoje com 12, 13 anos a criança já tem empresário, né? Na época, lá com 15, mais ou menos, 15 para 16, que iniciava-se esse processo, né? E essa é uma das curiosidades também da minha jornada, né? Como meu pai foi jogador de futebol e ele tinha uma base de conhecimento e de contatos, né? Eu permaneci com ele até basicamente os meus 17 anos para 18, né? E hoje em dia é muito difícil, né, chegar ao profissional, a não ser que seja um Neymar, um Messi da vida, sem ter um padrinho, né? Sem ter um empresário, porque por mais que se tenha talento, é negócio e se tem interesse, né? Então é necessário ter alguém que te acompanhe e te abra as portas, né? Vamos dar um olá. Ali, ó, dá uma olhada aí, ó. E aí, como é que vai? E aí, tchê? Quanto tempo? Nossa, bastante. Tu viu que o pessoal inventou um podcast e me chamou? Eu sou o primeiro, cara. Tô aqui nervoso. Só não tô vermelho porque eu sou negão. E aí, como é que estão as coisas por aí? Tudo certo, chovendo que não para aqui, né? Pois é, cara. Ainda bem só chove e venta. Calorzinho, né? Deve estar muito calorzinho, Orlando. Só chove e venta aqui. Só uma jogatina. Jogava bola o João? É, jogava bola o João. Como é que era? Com as mãos? Nossa, jogava bem pra caralho. Não pode falar. Eu lembro, não. Eu lembro no colégio. Fala o quê? Era com a mão ou com os pés que ele jogava aí? Com os pés, né? Tá louco? Consegui comer vários lanches de graça no colégio fazendo gol. Olha ali, ó. E o Henrique fazia o quê, João? Se eu não me engano, era canhoto ainda, se eu não me engano. Não, ele bate com as duas. É, né? que eu bato com as duas. Ai. Oi, Henrique, como é que é isso? Pois é, nós estudamos no mesmo colégio até... A gente se fechava mais na hora do intervalo, né? Não era um convívio direto, mas era um intervalo. Ele é um pouco mais velho. Era bem no intervalo. Sim, é mais velho que eu. Nossa, viu? Ó, seguiu aí, tá morando fora, cara. Nós estamos aí em Bento ainda. Pelhando em Bento. Diz o Heitor que eles jogavam bola. Eu sou 90. É 90? Sou 90. É, me recordo. Vamos lá. Show de bola, mano. Legal, bom te ver. Foi, caiu. Acho que caiu. E João, assim, tu teve... É legal, tá, quando a gente conversa, enfim, tu fala um pouco da tua história, a gente fala muito com as pessoas que tu jogou, né? Das pessoas com quem tu jogou. E teve muita gente, cara, que se deu muito bem, né? Inclusive tu também teve um início de carreira profissional muito boa, que a gente vai falar na sequência. Mas nessas andanças pela base, tanto do Grêmio quanto do Inter, com quais atletas tu teve mais proximidade? Tu me contou umas histórias legais do Pato, que morou contigo. Sim. Teve o Anderson, o Douglas Costa, que é teu amigo até hoje, enfim. Hoje como é que foi esse convívio com essas pessoas e qual a realidade deles naquela época? É legal entender isso. Então, ali na parte do Grêmio, eu tive a oportunidade de jogar então com o Douglas Costa. O Douglas Costa, então, por um período a gente manteve contato depois dele ter tido sucesso. Hoje a gente está um pouco mais afastado, está mais intermediada essa conversa, esse contato. Mas por várias vezes a gente se reuniu novamente no final do ano para botar o papo em dia, jogar o futebol, tomar uma cerveja, comer um churrasco. Apesar do Douglas não beber, né? Naquela época não bebia, hoje eu já não sei, né? Mas a gente sempre teve esse encontro. E na época, inclusive, do Douglas, aproveitando, tem uma das curiosidades que ele jogava no Novo Hamburgo, né? Ele é de Esteio, se eu não me engano, ele é natural de Esteio. E ele jogava no Novo Hamburgo. E aí, naquele período, ele era bem magro e pequeno, né? E o pessoal do Grêmio, na época, para ganhar títulos... Naquele período, a filosofia era ganhar os campeonatos, não era desenvolver atletas, né? Depois que as coisas foram modificando, né? Então, o Douglas, ele era muito habilidoso, sempre foi muito habilidoso, sempre se destacou por isso, mas ele era muito pequeno. E o pessoal do Grêmio e do Inter queriam pessoas mais encorpadas, maiores, né? Mais fortes.
E aí o Douglas, ele chegou e ele não tinha muitas oportunidades. Inclusive, ele foi cogitada a possibilidade dele ser dispensado, né? E aí a gente percebia que ele era diferente, né? E aí os meus pais acabaram intermediando, né? Os pais dos outros meninos que estavam lá e acompanhavam e foram conversar com os diretores, né? E aí os diretores mantiveram ele no clube. E aí, há uns anos atrás, o Douglas me chamou no Facebook e tal, nós começamos a conversar. E aí ele falou, João, não sei se tu vai te lembrar, mas eu me lembro, né? Ele falou, cara, hoje eu tô onde eu tô graças ao esforço que vocês fizeram para que eu pudesse me manter aqui. Então, esse reconhecimento é muito legal. Eu nem me lembrava, né? Então, foi uma coisa que impactou muito ali, mas né? Marca. Quem passa por uma possibilidade de sair, né? Nem queriam cortar ele, né? Ele foi marcado. E legal ele ter a humildade, né? De lembrar, reconhecer... E um cara que fez uma história muito foda também, né? Nos últimos anos. Sim, muito. Até tem algumas questões... Casou 12 vezes. Ficou famoso. Mas isso aí faz parte do sucesso. Tem que gastar com alguma coisa. Investiu em 12 famílias. Eu não consigo casar uma vez. Tenta fazer o bem. É isso aí. Então foi muito legal, assim, esse período. Depois no Grêmio também tive a oportunidade de jogar com o Marcelo Groy, com o Carlos Eduardo... Era craque o Carlos Eduardo. Morreu depois na Pagou. Jogava muito, cara. Morreu no sentido que pro futebol, né? Pode ser que eu me esqueça de alguém Lucas aqui, Leiva, porque... O Lucas, inclusive, eu morei com ele um período em Porto Alegre, porque ele é de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e o melhor amigo que eu fiz no futebol, hoje ele é médico, ele não joga mais futebol. Olha só. Não sabia disso, não. Ele é o meu melhor amigo de vida, assim, e eu acabei conhecendo ele no futebol, e a gente tem uma história bem legal para contar, depois se vocês quiserem eu posso compartilhar com vocês, né? Queremos. E aí, o Lucas Leiva foi um dos atletas, e o Anderson, né? O Anderson, enfim, que é o Undershow, né? Undershow. Com ele a gente tem uma história... Ele de brava. Bem interessante também. De brava. Ele tinha, na época, as trancinhas, né? O cabelo comprido. E aí o Anderson, ele também sempre foi muito irreverente, assim, né? Ele sempre teve personalidade muito forte. E ele vem de uma base familiar humilde, né? E como eu disse, minha mãe sempre me acompanhou nessas andanças. E aí, no caso do Anderson, teve um dia que minha mãe estava conversando com ele, porque minha mãe sempre quis dar carinho e afeto, sempre foi uma pessoa muito amorosa, assim, com todas as pessoas. E aí ela estava conversando e ela percebeu que o almoço do Anderson, no dia no qual ela estava conversando, tinha sido uma banana. E aquilo marcou muito ela. E aí, daquele dia em diante, toda vez que nós íamos a Porto Alegre, minha mãe preparava sanduíche pro pessoal, e no final do jogo ela dava o sanduíche pro pessoal, né? Mas era um gesto de bondade, assim, sem esperar nada em troca. Ninguém sabia que o Anderson ia virar atleta, que ia se dar bem na vida, ninguém sabia. Era um ato mais de genuidade, assim, vive, de né? ser... A Exato. mãe vivia a situação... Estava contigo junto, dia, né? Isso é legal, né? Então, Essa... faz porque quer fazer, né? Faz porque gosta, faz por amor. Tem coração bom, né? Aí que tá o ponto, né? Que eu acho que é o amor que move, né? Isso inspira. É. Deixa eu só te perguntar, chegando no Inter, então, o que aconteceu? Apanhou com ripa de cama, cara? Sim. Como é que Ramon, se tu me permitir só concluir a questão do Anderson, depois eu tenho essa que essa também é boa. Vou contar essa. E aí, com o Anderson, então, aconteceu esse episódio. E mais tarde, quando ele estava no Manchester United, eu estava jogando Seleção Brasileira. Ele me contou isso na época ainda. Ele estava na seleção, estava no auge dele. Estava no auge. E aí eu estava no Internacional na época e nós tínhamos o hábito de ir pro Praia de Belas, que era o shopping ali próximo, tomar sorvete, né? E estávamos eu e o Rafael Foster, que hoje é zagueiro do Juventude, tomando sorvete ali. E aí eu sinto a mão ali tampando meu olho e falo, adivinha quem é? Eu falei, como é que eu vou adivinhar quem é, né, cara? Aí eu olho pra trás, vejo o Anderson com um monte de segurança ao redor. Tava o Anderson e o Sidney, que foi zagueiro do Inter também. Acho que tá no Benfica, no Porto, jogando não sei na onde Europa, ele tá agora. E aí estavam os dois lá. Só não vi jogando no Inter, né? Foi pra fora e estourou. Mas ele sempre jogou bem, sempre jogou muito bem. Eu não lembro. Lá de Alegrete. O Inter tinha esse mal, né? Jogava muito, de mandar os caras, o Moledo mandou pra fora e comprou depois de volta. No Inter não jogava. E aí eu vi o Anderson ali e tal, daí eu falei, oi, tudo bom? E ele carinhosamente falou, pô, e aí, neguinho, como é que tá? Quanto tempo? E tudo bem? Eu falei, tudo certo contigo, tá bombando lá fora, né, cara? Ele falou, tô fazendo o que eu posso. Aí ele disse, cara, tu pode me acompanhar até o estacionamento, queria te mostrar uma coisa. Eu
Eu falei, porra, o Anderson, né, cara, tá no... Então, se ele me chamasse pra qualquer lugar, eu ia, né? Falei, claro, vamos lá. Aí desci, fui até o estacionamento e tal, daí ele falou, cara, tu não vai te lembrar, mas eu me lembro. Quando eu não tinha o que comer, tua mãe levava sanduíche pra mim, né? E aí ele falou, quando ela pôde me ajudar, ela me ajudou. Então agora eu quero te ajudar. Aí ele abriu o porta-mala do carro dele e aí tava lotada de caixa da Nike, ele era patrocinado. Nike Shox de tudo que era cor. Na época a gente olhava Nike Shox e falava, meu Deus do céu, cara. Pra gente era tipo comprar um carro, comprar um Nike Shox, né? E aí ele falou, cara, tem várias cores aí, cara, pode escolher o que tu quiser. Então agora é minha única forma de retribuir, eu só quero te dar um presente, assim. Eu não aceitei na época, eu falei, cara, não quero, agradeço, porque nunca foi feito por interesse, né? Eu achei só legal o reconhecimento. Então, também, já pegando um gancho, né? Quantas pessoas que a gente impacta com ações que a gente nem pensa que impacta, né? Então, a gente é muito responsável por transformar a vida das pessoas que nos cercam, né? É isso aí. Então... Eu tenho uma história do Anderson legal também. Então, vai lá. Eu tenho um amigo meu que ele foi profissional e tal. A gente até foi na casa dele de manhã, o William. Nós fomos lá no apartamento, ele tava lá. E ele disse que uma época ele jogava acho que no Zequinha, algum time ali menor. E o Anderson tava com um problema no Inter aí, que não tava dando certo, a torcida no pé dele. E aí eles eram da igreja. Aí eles juntaram lá os irmãos da igreja e foram na casa do Anderson rezar. Aí disse que estavam todos lá e disse que rezando, orando e tal. E chegou a mulher do Anderson, que tava depressivo pra caralho. Conta ele, né? Aí disse que chegou a mulher do Anderson, uma loira, sueca, turca, sei lá do que ela falou. Que ela falou os troços em inglês que o neguinho olhou. Ele não entendeu o que a minha mulher fala. Tá uma merda, caralho. O negócio de nossa, tá uma merda pra ele, mas deu pra mim. Aí disse que tá aí, ó, nem o que ela fala eu entendo. Eu me deitava de rir, cara, mas ele é um cara muito legal, cara. Muito legal. Eu tava rindo sozinho que tu falando dele, eu tava lembrando da história do William. Nego Will aí, um abração. Vai vir aqui também, Nego Will. Tem um monte de história. E aí, cara, isso foram coisas que aconteceram no Grêmio. Depois lá no Inter, então, aproveitando, depois eu comento as pessoas com quem eu tive a oportunidade de jogar e conviver. Mas essa aí, cara, de apanhar na primeira noite seco, cara, sem abrir a boca. Essa aí quase me abalou, eu quase larguei tudo por causa dessa noite, né? Vamos ver se passa, né? Então, quando as coisas começaram a se tornar mais sérias, o pessoal do Inter disse, olha, João, não dá mais pra te ficar indo e voltando. Tu vai precisar morar aqui. E na época, o alojamento, ele ainda era um alojamento precário, assim, né? Então, depois teve a reforma e ficou tudo muito bom. Hoje o pessoal tem uma condição maravilhosa aí pra morar, mas antigamente não era assim, né? Sim. E aí, de novo, né? Guri do interior, embaixo da saia da avó e da mãe. Cheguei lá, não olhava pros lados, né, cara? Eu pensei que o pessoal ia me matar lá. Aí, fui no horário de pegar... Foi no horário de pegar a ceia. Então, peguei um lanche ali e tava subindo. Tinha que subir uma escada. Aí tinha uma parte ali que dava pra ficar aguardando e outra escada pra ir pros quartos. No que eu subi a primeira escada, o pessoal já me pegou. E eu falei, meu Deus, cara, é verdade, vão matar mesmo, cara. E aí, se eu não me engano, cara, eu não sei se vocês lembram do Álvaro, que chamavam ele de Búfalo, que era volante do Internacional. Álvaro. Cara, se eu não me engano, era ele. Se eu não me engano, era ele. Lembro do nome, mas não lembro do jogador. Isso aí, da cara dele. Aí eles me pegaram, tinha a ripa da cama, eles baixaram a minha calça e bateram com tudo. Ele falou, ó, carne nova tem que ser marcada. E aí já marcaram. Daí, cara, tu fica pensando, pô, será que eu vou aguentar isso, cara? Lógico, já. Tu entrava no quarto cheio de mosquito, o ar-condicionado que não funcionava. O cara que peidava do lado, o outro que rongava do outro, cara, tu fala, puta, será que é isso que eu quero, são cara? Flores, né? Mais ou menos uns 15 anos tu tinha? Aí eu já tinha 14 para 15, isso. Aí quando eu completei 15 anos, eu fui pro alojamento. Aí no alojamento eu fiquei mais ou menos uns 6 meses morando. E no alojamento também tem muita história legal, cara. Os bastidores do futebol é a melhor coisa que tem, né? No Internacional, na época, o alojamento era dividido por categoria, né? Então tinha os infantis, os juvenis, os juniores, né? E aí, na época de transição entre infantil e juvenil, existia guerra de quarto. Cara, tu tava dormindo, chegavam os mais velhos já virando a cama e briguinha, né? Briguinha que às vezes dava um olho roxo, dava umas coisas a mais. Mas, cara, eu vou te dizer que essa é a parte que eu sinto falta do futebol, que é o relacionamento com as pessoas, o convívio e tudo mais, né? Além disso, os mais velhos faziam corda de lençol com a gente, né, cara? O alojamento, ele funcionava de que maneira? Até a meia-noite tu podia entrar no alojamento, porque tinha os meninos que estudavam, né? E aí eles vinham, chegavam 11h30, mais ou menos, do colégio.
e meia-noite fechava o portão e às 6 da manhã ele abria novamente, né? Então se tu entrou até a meia-noite, tu entrou, se tu não entrou, vai dormir fora. E aí, quando dava 1h da manhã, os caras mais velhos ficavam com fome, cara. Eles faziam as cordas de lençol, jogavam a gente pra baixo da arquibancada, faziam a gente comprar os hambúrgueres e a gente jogava de volta pra eles. E eles não te puxavam de volta. Tu tinha que dormir. Agora minha mãe vai ficar com o coração na mão, coitada. Tinha que dormir no posto de gasolina. Não sabia disso. Não sabia. Tinha que dormir no quiosque ali do Internacional até às 6 da manhã pra poder voltar pro quarto, né? Então, cara, assim, é engraçado e é triste, assim, né? Só que, cara, é um processo evolutivo. Eu já joguei muita gente pra baixo da arquibancada também, depois, né? Forja também, aprendeu. Né? Forja um psicológico mais forte, eu acho que menos. Cara, na verdade, assim, a gente não mensura risco, né? A gente não mensura risco. Mas agora que depois que as coisas passaram, isso te torna uma pessoa mentalmente mais forte, mais tolerante com algumas coisas, né? Tu não cai pra qualquer problema, né? Então, levanta, né? O que faz a diferença, cara, é a mentalidade. E hoje eu vou te dizer, quem chega no profissional de um clube de futebol, cara, é a pessoa, às vezes nem a mais competente, não é a mais talentosa, mas a que tem a mentalidade mais forte, a que suporta mais coisas, a que persiste, cara. Esse é o cara que chega lá na frente, né? Eu jogava escolinha aqui em Bento, tinha muita gente que jogava bola. Eu parei um tempo, uma galera continuou e tu vai acompanhando a história de alguns, né, que foram pros peneirões do Inter e Grêmio, mas é complicado. Para quem tá tentando entrar, para quem fica, aí para quem não entrou, né? A galera continua e sofre muito. Tem muita galera pobre que faz isso. Muita correndo atrás, né? Do sucesso, do dinheiro. E, João, uma coisa legal, cara, um monte de gente. É difícil tu entrar na base, né? Porque é muita gente que quer entrar na base. Muito. Se pegar Inter e Grêmio hoje, da região sul, né? São as duas principais bases, se não do Brasil, né? O Inter e o Grêmio são muito bem quistos. E, cara, tu era capitão do Inter, né, velho? Do Grêmio também. Do Grêmio também, inclusive, né? E assim, hoje eu te conheço, eu sei que tu tem uma personalidade muito forte, que tu é um cara determinado, mas qual era o pré-requisito na ocasião, velho? Pra tu chegar e, porra, o João vai ser o capitão. Porque eu lembro que tu treinou com o Inter aqui, né? Fiz 2 pré-temporadas aqui junto. Eu lembro que, pô, no Júnior tu que era a cabeça do time, né? O capitão, o cara que enfim... Liderava, isso aí. Cara, como que chega a isso, velho? Porque assim, tem nego brigando pra entrar, velho. Tu tá lá dentro e tu era o cara, teoricamente, do time. Por quê? O que tu acha que tu tinha de diferente pra em ambos, tu ser o capitão do time, tu tá na frente? Cara, primeiro de tudo, eu acho que foi bons mentores, né? Isso foi a primeira coisa, porque o meu pai, a minha mãe, meus tios, enfim, a minha família de maneira geral, sempre conversavam muito comigo, me orientavam muito, né? E aí, o meu pai, ele sempre me falava, né? Ele falou, cara, tu pode errar tecnicamente, mas tu não pode perder nunca em vontade. Ele falou, cara, se tu não tá acertando um passe, tu tem que motivar os teus colegas a correrem por ti também, porque eles vão ter que correr se tu estiver errando. Então tu tem que gritar com eles têm que estar acordados. E aí, na época, eu não sabia que gritar iria se tornar uma liderança, né? Sim. Então, na época, a gente dava o balão pra frente, falava, sai, pra ajudar todo mundo a sair. Isso. Era um gritinho, né? Sai! É isso aí. Então, isso começou desse princípio de falar com o pessoal. Começou com isso. Então, eu não sabia que liderar era saber se comunicar, né? E depois disso, começou com a questão de eu sempre ter bons relacionamentos. Então, quando a gente convive com pessoas que vêm de outros estados, de outras culturas, inclusive no futebol tem muito aquele do gato que eles falam, né? Que é os guris mais velhos, então a gente convivia com isso também. Chegava nego de 13 anos fazendo bigode, né, cara? Sabe que não é normal. Uma coisa tá errada, né? E, cara, porque antigamente tinha aquela questão de registrar depois, velha, né? Que é o gato quente, né? Tinha. O nego morava no interiorzão, cara, vinha pra cidade quando nascia o 5º filho, né? E aí registrava todo mundo junto. Aí o nego tinha 1, 2, 3, 4, 13 anos. E aí começou que eu nunca fui da turma do fundão. Nunca fui. Eu sempre fui uma pessoa um pouco mais séria, mais contida em relação a isso. Ainda bem. Mas o pessoal que era do fundão era o pessoal que era de fora.
E aí, pelo fato de eu morar aqui em Bento e dos meus pais terem sempre esse sentimento acolhedor, quando chegava o período de Natal, de final de ano, nós convidávamos esses meninos para virem aqui para casa, né? Então, o Alexandre Pato veio aqui para casa. Aqui para Bento. Aqui para Bento, isso. O Renan, esse meu amigo que é do Mato Grosso do Sul, então também veio aqui para casa. Então, eles respeitavam as atitudes genuínas que se tinha, né? Legal. Então, não era porque o João é meu melhor amigo ou ele falou isso por causa disso. Eles respeitavam as atitudes, não as falas. E eu fui aprender que liderança é agir e não falar, né? Então, o falar faz parte do processo. Tu é líder por exemplo, né? E isso começou sendo natural por causa da minha casa, né? Então, meu pai começou a falar que eu tinha que falar com o pessoal. Aí, pelo fato do amor de ser a base de tudo, a gente começou a trazer o pessoal para cá. Então, eu sabia me comunicar e eu sabia ter gestos genuínos, né? E aí o pessoal me via como uma referência. E aí começou que eu comecei sempre fui curioso, né? Sempre gostei de ver filme, de ver vídeo, nunca gostei de ler agora, que é um hábito que eu inseri, já fazem uns 4, 5 anos que eu leio diariamente, né? Então eu sempre soube me expressar. E aí começou que eu me comunicava com o treinador. Eu chegava, professor, né, que é o respeito que a gente tem no meio do futebol, o linguajar que a gente tem. Eu vou dizer, o fulano está se sentindo desconfortável em tal lugar, o que o senhor acha da gente tentar conversar com ele? Nunca dei palpite, nunca fui intrometido, mas sempre fui curioso e sempre quis conversar. E eu acho que pelo fato de ser uma referência, né, em ação e saber me comunicar foi o que acabou me desenvolvendo como líder. Depois, em todos os outros clubes que eu passei, eu sempre fiz parte, então, da equipe de capitães, né? Porque agora, hoje em dia, não é mais um jogador, né? Hoje em dia são vários, então tu pode ser referência técnica, tu pode ser um capitão por ser referência técnica, tu pode ser um capitão por postura, tu pode ser um capitão por comunicação. Então hoje tem uma equipe de capitões, né? Não é mais um só. Mas foi isso que me levou a começar a desenvolver em mim a liderança, que hoje é uma qualidade que eu acho que faz muita diferença na minha vida, assim, né? Do que eu me encontro hoje. Espetáculo. E, cara, profissional, quando é que virou assim a chave que tu assinou o contrato, que tu falou, cara, porra, é minha profissão. Isso aqui é o que eu vou fazer, né, até então. Isso aconteceu quando eu tinha 15 para 16 anos. Cedão, hein? É. 15 para 16 anos, daí eu subi, enfim, a gente teve a reunião, né, e tudo mais, me fizeram a proposta, aí assinei um monte de papel. E aí que começou ali o interesse dos empresários, foi nesse período que aconteceu. Inclusive eu fui pré-convocado para a seleção brasileira sub-15 e sub-17 também. Nossa. Né? E aí subia para treinar com o profissional. Porém, o que também dificultou a minha continuidade no futebol é que eu acabei rompendo os ligamentos do joelho por 2 vezes consecutivas. A primeira vez eu fiquei 8 meses parado e a segunda vez eu fiquei 6 meses. Ali, quando eu fiz a segunda cirurgia, na minha cabeça eu já pensava, cara, já era pra mim, não vai mais dar, né? Mas daí o meu pai falava, cara, eu falava pro meu pai, né? Eu falava, pai, eu vou parar de jogar bola, cara. Vou parar de jogar porque não dá, não tem como jogar assim. Aí meu pai falava, não, tudo bem, se tu quer parar, tu para, mas primeiro tu te recupera. Quando tu te recuperar, tu para. E aí eu fiz todo o processo de recuperação e aí tu não quer parar, né? E aí eu dei continuidade. Então meu pai sabiamente soube guiar essa continuidade naquele momento. E aí entraram os empresários na minha vida, né? E aí eu vi que o negócio começou a ficar sério, né? Então tinha patrocínio de marcas esportivas, aí o empresário ele queria te levar para jantar nos restaurantes bons, que eu nunca nem tinha visto, né? Aí me levou para morar num apartamento, o apartamento tinha piscina, tinha academia. Ali que tu morou com o Pato, não? Não foi? Não, com o Pato foi antes. Foi antes disso. E aí eu acabei vendo que eu estava começando a viver realmente eu ia viver disso, né? Exatamente, né? Exatamente. Então foi aí que a chave virou. E eu nunca fui uma pessoa de beber, na verdade hoje em dia, né? As coisas mudaram. Dá uma relaxada, de vez em quando relaxa, né? Mas assim, até os meus 23 anos eu não tinha botado um gole de álcool na boca, né? Então eu sempre cuidei do meu corpo, nos treinamentos físicos eu sempre fui destaque. Então eu sempre estava em dia com isso, né? Então eu sabia que o meu compromisso era o corpo. E aí que muda também uma questão dentro da minha cabeça, né? Eu sempre gostei do futebol pelo encantamento, pela brincadeira, né? Pelo sonho. Mas daí quando eu vi que começou a ficar sério o negócio, tá louco pra rir.
O que tu tá mostrando aí, Urso? Quem que foi, Urso? Fala aí. 40 minutos de... Dá uma pausa depois aí, dá uma pausa. Tá. Vou dar uma esfriada. Tá, te dá uma pausa. Mais um pouquinho, mais 40 minutos. Nem consegui disfarçar. Olhou pro Jair, os Jair estão olhando pra lá. E aí tu falando. Se comunicando aqui, mano. É mais 40? É um homem. Uma hora e meia, 2. Tá, vamos mais um pouquinho pra gente dar uma pausa. E aí, enfim, foi nesse Aí período chegou a aí época que... das meninas, né? Não deixava... Não. E aí, então... Futebol. Futebol. Aproveita as perguntas, né, de como é que é. Aí aconteceu que a coisa começou a ficar séria, né, cara? Que daí eu tinha um compromisso real de fazer isso, enfim. E aí, essa cobrança aí eu não gostava muito. Eu sempre gostei da liberdade do negócio. E aí que muda também o sentimento de saber o que tu quer pra tua vida, né, cara? Sim. Porque tem uma questão que é que um amigo meu fala que se tu botar o Neymar no gol, ele não rende o que ele renderia, né? Então a gente também tem que entender o que nos motiva pra gente saber se a gente tá no lugar certo ou não, né? E aí, enfim, fiquei no Internacional aí até os mais ou menos os meus 19 anos. Com 19 anos eu fui emprestado depois pro Juventude, joguei um campeonato gaúcho lá com eles. Aí, na Copa São Paulo, um outro empresário me viu e aí ele conseguiu... ele me fez a proposta, porque através da família da minha mãe eu tive a oportunidade de fazer a cidadania italiana. Legal. E aí brilhou o olho, né? Brilhou o olho, jogar na Europa, aquele sonho todo, né? E aí recebi o primeiro convite para ir para fora, né? Saí do Já país. tinha cidadania italiana na época, já? Não. Aí eu fui pra lá, fiquei 3 meses no clube, no Qual clube? Porto Gruaro, Ah, Porto que é Gruaro. onde teve o episódio ali. Qual É, país? esse episódio é legal. Qual país que eu não... Itália. Itália. Isso, daí eu fui pra Fosse Itália. pra Itália. Isso aí. Quanto tempo de Itália? Ao todo deram 3 anos e meio, mais ou 3 menos. anos e meio. Desde o retorno até o meu Bastante retorno. É. Basta. Conta a história aí do vestiário do Portugal. Tem massa. Bom, eu cheguei na Itália, eu sabia falar o italiano, sabia falar nada, né? Na Dialeto, verdade, né? dialeto. Eu escutava, eu sabia entender o que eles estavam Ele falando. sabe xingar, né? Só os xingamentos. E a missa, né? A missa, E a o cara entende a missa que o padre... Eu sou de Bento. E aí, na verdade, o meu pai, ele é negrão de Montebello, né, cara? E aí o meu avô era policial lá em Montebello, o meu avô por parte de mãe era bombeiro aqui, então eu sempre tive relacionamento com as pessoas por intermédio dos meus familiares e eu escutava o meu pai falar o dialeto com o pessoal. Então alguma coisa a gente entende, né? E aí eu cheguei lá e eles, o clube, no caso, me botou morar com 2 italianos. Porém, na Itália, existem, se eu não me engano, 12 dialetos, né? E eu morei com 2 napolitanos lá. E o napolitano, É ele diferente. fala um italiano que é muito difícil de entender. Até mesmo o italiano nativo tem dificuldade de compreender. Fala rápido, né? Muito rápido. A minha prima ali da 7 de setembro, a Claudine, agora tá namorando um italiano de Nápoles, pizzaiolo. Então. Abraço, Edo. Edo, pizzaiolo. Vamos trazer o Edo. Parlare, sim, vamos trazer Tentamos o Edo. falar o Louco, tradutor. louco. Não, aqui, ó, tradutor. É só botar o RN no final. Sim, tradução, né? É só botar onde? RN no Botar final. onde? Não, e o Edo quer que a gente vá pra lá conhecer a casa dele. Ali, ó. Vamos. Convida. É, e o- Convida que nós vai. E o napolitano é bem difícil. Por exemplo, no italiano gramatical, vamos dar uma volta, é andiamo fare un giro. No italiano napolitano é iamugino. É uma coisa completa. A minha mãe Eles fala comem. que a avó dela veio de Cremona. E também tem o dialeto cremonês. E que, cara, é completamente diferente do italiano tradicional. Tradicional. É um doce. Né? Não, é outra língua. E aí eu cheguei lá, Resumo. não tinha internet ainda, não tinha telefone, Bah. ligava a televisão, o pessoal falando uma língua que tu não compreende. Nem e Skype. Não tinha nada. Na época, Eu que fui- ano foi isso? Cara, foi 2009. Tava bem Era na caro, virada. né? Existia, na verdade, Conhece, mas é. quando eu fui pra lá, eu não tinha. Na época eu tinha que encaixar a internet do Isso, lado, né? discada. É, Isso. cabeada. E aí eu não tinha isso, porque eu tinha que me adaptar, tinha que saber onde se comprava as coisas, e eu cheguei lá e não Mandava carta, sabia. né? Era difícil, cara. Não sei se você lembra do Não, Atsushi William, que foi pro Japão, morava ali perto. Cara, ali pertinho, ali na subidinha do SESI. Pode ser que sim, Subidinha mas do agora não me SESI. vem. Cara, nós mandava carta uma vez por ano, todo mundo mandava Carta, carta velho. e recebia a carta. Que massa. Eu não sou dessa época. Nem fala a idade aí, Ramon. E aí então eu fiquei morando com o pessoal e o pessoal conversava, não entendia nada e tal. E aquilo começou a me esquentar a cabeça, porque eu tinha saudades de casa, não conseguia me comunicar com os meus pais, olhava o negócio na TV, não entendia nada, o pessoal não conversava comigo, tentava se comunicar, não entendia.
E aí chegou o período do Natal, eles foram embora e me deixaram trancado dentro de casa. Aí eu pulei a janela, imagina, eu apavorado, primeira vez fora, liguei pro Brasil, liguei pro meu pai e pra minha mãe de um telefone que eu não sabia nem como se ligava, de um bar que o cara me emprestou o telefone. Caralho. Falei, cara, os caras me trancaram fora, o que eu vou fazer, né? E aí ele falou, mas o que eu vou fazer aqui de Bento, cara? E aí é o desespero, né, de querer buscar um refúgio. E aí eu sei que eu fiquei uma semana comendo pizza e tomando Coca-Cola, que era a única coisa que eu sabia falar. Pizza e Coca-Cola. E aí, imagina, eu tava num turbilhão de emoção, né, cara? E aí nós treinando, e eu lembro que o pessoal tentava sacanear, né? Então eu livre do lado, pum, bola lá pro outro lado. Aí tu corria lá pro outro lado, pum, bola lá pro outro lado. Aí eu falei, que desgraça, né, cara? Aí lá no vestiário, depois de um treinamento e tal, e eu puto com tudo isso, né? Eu tava lá com o roupão, né, com um negócio na cabeça e tal, e eu fiquei ali pensando, eu falei, cara, eu não sei se eu vou aguentar, acho que eu vou voltar, cara. E aí nisso passa o capitão do time lá, me dá um tapa na cabeça e fala, zíngaro de merda. Eu falei, cara, de merda eu sei o que é, mas zíngaro eu não sei. Zíngaro eu vou descobrir. Aí tinha um brasileiro que jogava lá no clube, né? E aí eu cheguei pra ele e falei, cara, me diz uma coisa, o que quer dizer zíngaro? Ele falou, por quê? Eu falei, não, cara, eu vi os caras conversando, tô querendo aprender a língua e tal. Daí ele falou, cara, zíngaro é tipo cigano, né? Um andarilho, é como se fosse um mendigo no Brasil. Daí eu falei, beleza e tal. Daí peguei e me sentei, fiquei lá quietinho. Quando o capitão entrou no banho, no chuveiro pra entrar, eu abri a porta e pimba, né? Um abraço. Um abraço pro carteiro. E aí, enfim, né? Ele caiu lá, o pessoal veio, a turma do Deixa Disso, né? Veio. E aí o diretor do clube era um brasileiro e ele me chamou. E ele falou, cara, não vai ter como a gente segurar aí, tu vai ter o capitão do time, cara. O cara tem 37 anos, tá pra se aposentar, já tá com a gente há mais de 20. Ele falou, cara, ó a cagada que tu fez, né? E eu disse, cara, eu não vim aqui pra ouvir desaforo, eu vim pra cara. aposentar ele, né? Podia ter dito. Eu vim pra acabar com essa porra. E aí eu falei, cara, podem me mandar embora que eu não vim aqui pra passar desaforo, cara. Já tô passando um monte de trabalho, não vou aceitar. E aí o capitão do time foi muito legal. Ele chegou lá e falou, olha, o guri é novo, né? Ele tá longe de casa e tal. Chamei de mendigo, ele aí, de merda. Aí eu dei mais uma chance pra ele. Ele veio conversar comigo na paz. Nem entendia, não sabia nem o que tava falando, cara. E aí ele falou, foi isso que ele falou por intermédio do Bruno, que era o rapaz que jogava comigo, né? E ele tava me falando, se é verdade até hoje eu não sei, mas na época foi isso que me contaram. E aí eu permaneci lá até os meus documentos ficarem prontos, voltei pro Brasil e aí eu voltei pro Vicenza, na Itália. Que idade tu tinhas nessa época? Já tinha 20. 20. Isso aí. Vicenza. Depois foi pra outro time, né, cara? E aí, por fim, eu fui pro Verona. No Verona, inclusive, eu joguei com o Jorginho Frello, né? Que hoje tá no Chelsea, tá se destacando um monte. Foi cogitado a ser bola de ouro, né? Que massa. E aí, lá na Itália também, cara. Eu conheci outras culturas. Daí, quando eu tava no Verona, eu já tava um pouco mais estruturado emocionalmente. Já tinha... Financeiramente também? Financeiramente curtido, também. Né? Aí os guri contavam que iam de Bento pra lá e ele ia buscar os caras de carro conversível. Posso falar? Vou parar, velho. E aí, então, é isso. É os guri. É os guri. Todo mundo ia pra Itália, visitar o João. E aí, cara, na Itália, justamente isso, né? Eu comecei a me inserir na cultura italiana, comecei a me desenvolver, comecei a abrir os horizontes, né? E aí minha mãe disse que eu fui pra Itália pra jogar bola e voltei bailarino de axé, né, cara? Porque lá nas baladas brasileiras é axé que toca. Axé. E aí tem um amigo nosso, né, inclusive o Alexandre... O Peixe. Não é pato, é peixe. O Peixe, isso. Que ele morava no sul da Itália e ele foi pra lá e ele ficou... Ele jogava futsal, o Peixe. Isso. E aí ele ficou ali um período de, sei lá, 3 horas dentro do trem e nada deu aparecer, vou contar, e nada deu aparecer. Ele falou, cara, vou pegar o trem de volta, vou embora. Vou resumir a história pra não contar muitos detalhes, né? E aí nisso eu apareço, né, com algumas amigas pra as guias turísticas. As guias turísticas, né? Tudo profissional. Pra buscar ele. Daí ele falou, meu Deus, tô no paraíso. Aí nós chegamos na casa onde eu morava, que lá eles chamam de vila, né? Na frente tinha um lago com um pedalinho, era uma casa de 3 andares, nós morávamos muito bem. E aí o Peixe ele sofre muito de rinite, sinusite, né? Aí ele chegou atacadaço e foi pro quarto deitar. Daí eu falei, cara, eu não conhecia muito bem ele. Eu falei, cara, esse desgraçado veio pra cá pra ferrar minha noite, cara. Daí eu falei, cara, se tu quiser ficar em casa, a gente fica, né? E no 2º andar, pau torando, né? Música, churrasco e tal.
Daí eu falei, cara, se Axé, tu quiser ficar em casa, axé. muito axé. Se tu quiser ficar em casa, a gente fica. Ele falou, não, eu vou querer ir. Daí eu falei, cara, como tu veio de longe, hoje à noite é por minha conta, deixa que eu pago a festa. Aí a gente foi numa baladinha que era 3 euros a entrada, né? Deu Miguel e Aí não falou, pagou filho da mãe, né, cara? Aí a gente foi e tal, e o Peixe é uma pessoa muito sociável ali também. E aí acabou a festa. Falei, gostou, Peixe? Vamos embora? Ele falou, não, vamos embora. Ele fez amizade com uma galera que eu nem sabia onde era, a gente acabou parando numa outra cidade, numa outra festa. Eita. Resumindo, era pro Peixe ficar 2 dias lá, ele ficou uma semana, né? Então foi uma confusão. E aí, nesse ponto, eu também gostaria de falar que é justamente isso, como é difícil também, né? Tu te manter quando tu tem as coisas na mão, né? Porque, cara, eu tive muito sempre fácil. base familiar e eu acabei pendendo um pouco para essa vida noturna, né? E aí o pessoal que daqui a pouco não tem estrutura, não tem grana, chega lá e vê, se Dinheiro, deslumbra vê, com tudo isso, né? Isso acontece muito, né? No futebol. É, então, para pular isso também, né, eu acabei sendo campeão italiano. Aí lá na Itália nós alugamos um Audi R8, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, que se eu batesse aquele carro eu ia ter que vender um rim, né? Não sabia o que eu estava fazendo. Mas então foi bem legal. Tem uma vez, vou te interromper. Vai lá, tu me vai. falou de uma festa que É isso, é essa. sumiu o goleiro, É essa. essa, Então, essa é boa. Aí nós fomos campeões italianos, alugamos um carrão aí pra se divertir, fizemos uma festa e a festa continuou na casa, né? Então todo mundo feliz ali e tal, comemorando. No dia seguinte nós íamos ter que ir pro clube pra buscar o bicho, né? Que era o dinheiro de premiação que eles iam pagar. Só que nós estávamos muito felizes, né? Fazia alguns anos que o clube não subia. E aí morávamos eu, o Nicolas, que é um goleiro brasileiro que acho que permanece lá no Verona hoje, e um outro rapaz italiano que era o Giovanni Vritz, né? Então morávamos nós 3. Aí, beleza, acordamos, né? Acorda de ressaca. E aí, uma bagunça. Ué, cadê o fulaninho, né? Ele dormiu aqui, cara. Nós tínhamos que ir lá pra buscar o prêmio. Era o goleiro, né? E procura de um lado, e procura do outro, procura do outro. Aí o pátio era grande, a gente foi pro pátio da casa, o cara dormindo pelado na árvore, cara. Eu falei, não pode ser verdade, cara. Comemorou demais, cara. Imagina a festa. Foi a melhor festa que eu já fiz, né? E aí, quando nós fomos campeões italianos, eu tive um desencontro com o meu empresário. Ele me fez assinar alguns documentos, eu confiava cegamente nele, dizendo que como o clube tinha sido campeão e ele estava subindo, eu ia ter alguns direitos de imagem, eu ia ter alguns benefícios. E eu voltei de férias para o Brasil. Assinei os documentos, voltei de férias para o Brasil. Quando chegou, era 16 de junho o meu retorno para a Europa, eu me lembro até hoje, né? E eu tinha um Cinquecento lá na época, né? Naquela época. E aí eu voltei para cá, fui no escritório dele e falou, cara, olha só, tu lembra que tu assinou os documentos aí? Eu falei, lembro. Ele falou, cara, era um pré-contrato com o time do Japão, nós não vamos mais voltar para a Itália. Tu tinha relacionamento já, namorada lá, né? Tinha. Na verdade, não era. Não era namorada, eu tô atravessando a Uma história. amiga. Essa parte, se puder, editor cortar. Tu tinha motivo pra voltar pra lá. Depois né? a gente Ela vai pro corte. Exato, então Não eu tinha tinha... no Brasil, na época, não. Uma vizinha. Pô, peguei o cara. Por gentileza, se puder cortar. Depois tu corta essa. Porra, nega, tem que me falar isso. Não, mas não tô mais junto hoje, não. Azar também. Então tá bom. E aí, enfim... Muito querido. Não vou falar mais nada, vou ficar só escutando agora. Brincadeira. Não, mas foi antes de conhecer minha esposa, não tem nada a ver. É, mas o ciúme é retrógrado também. E aí, enfim, né? Voltei pro Brasil, daí ele falou, cara, não vai rolar da gente voltar pra lá, agora a gente vai pro Japão. Eu falei, cara, não quero voltar pro Japão, cara, eu quero ir pra Itália. E aí ele me falou, olha, ou tu cumpre o contrato que a gente assinou, ou tu encontra alguém que pague pelo teu passe ou tu para de jogar bola. Uau. Foi bem assim, né? Hoje, se eu pudesse ter tomado a decisão, eu iria pro Japão, né? Então, depois ele se desenvolveu. Mas é que, na verdade, eu nunca joguei bola pensando no dinheiro. E sempre foi uma consequência, né? Então... Talvez se ele tivesse te explicado também alguma Cara, eu não sei se eu mais. entenderia, porque eu fui pré-convocado para a seleção italiana também, com 19 anos, para a Sim. seleção sub-21. E a minha vontade era me desenvolver e fazer carreira, né? Entendi. Esse era o meu maior interesse. Então, o Japão, na época, não estava Não era algo... no quadro ali, né? Enfim, e aí eu voltei pra cá e eu falei, cara, quer saber? Então eu vou parar de jogar bola. Pensando que ele ia cair na pressão e uma semana ele ia me ligar, né? Não me ligou. Passou uma semana, não me ligou. Aí eu liguei de volta e falei, cara, e aí? Ele falou, nada mudou. O teu pré-contrato tá lá, se tu quiser ir pro Japão, a gente vai pro Japão. Eu falei, cara, não vou pra Itália, tem minhas coisas lá. Ele falou, tu passa, tu pega tuas coisas, nós vamos pro Japão.
Eu falei, cara, não vou. Daí ele falou, bom, então ou tu encontra alguém que pague por ti ou tu para de jogar. Eu falei, quer saber, eu vou parar de jogar. Aí eu falei com meu pai, e aí que entra a história que o pessoal fala que eu não gostava de jogar, né? Porque eu sempre me destaquei, eu tinha a oportunidade de seguir, e eu falei pro meu pai, foi uma das conversas mais difíceis que eu tive na minha vida, né? Porque quando tu tem apoio, tu começa a sonhar, não é mais um sonho só teu, né? Todo mundo sonha contigo. E aí sentir a sensação de estar decepcionando as pessoas que confiaram em ti é um sentimento ruim, assim, né? Mas, enfim, eu cheguei lá para meus pais e falei, cara, não quero mais jogar bola. Daí eles falaram, como assim não quero mais jogar bola? Eu disse, cara, não quero mais, quero largar. Aí meus pais falaram, João, a gente sempre fez tudo pela tua felicidade, né? Então, como tu vai encontrar a tua felicidade é contigo. Se tu acha que tu vai estar feliz fora do futebol, tu vai ter o nosso apoio para recomeçar, para estudar, para te desenvolver e tudo mais. Então, eu falei, tá, então não vou mais jogar. E aí, para que eu pudesse parar de jogar bola, enfim, tinha que acabar meu contrato com ele, né? E eu tinha um contrato que durava ainda mais ou menos uns 7 meses. E aí, nesse período, o diretor do Veranópolis foi conversar com o meu pai e tudo mais para que eu pudesse ir pro Veranópolis, né? E aí meu pai veio e falou, ele falou, cara, joga só mais esse campeonato então, né? Se tu quer largar. Quero gauchão. E aí eu comecei a treinar separadamente aqui no esportivo, né? O pessoal abriu as portas para mim aqui em Bento, comecei a treinar separadamente. Quando acabou o tempo de contrato, eu pude assinar com o VEC, né? Aí nós fomos campeões do interior, o primeiro título do Veranópolis, né? Ah, que massa. Exato. E aí a estrutura da realidade que eu vivi desde o início tinha mudado, né? O Veranópolis é um dos clubes com maior estrutura aí do interior, mas não é comparável a Grêmio, a Inter e a realidade que eu tinha vivido na Europa, né? Série A da Itália. Daí eu falei, puxa, cara, eu tava lá em cima, cara, agora eu tô numa condição diferente, né? Eu falei, acho que não é isso que eu quero, cara. Eu falei, eu podia ter continuado, podia ter ido pro Japão, então, né? Daí eu falei, pai, realmente joguei, mas não quero mais. Aí as oportunidades que vinham pra mim era de Chipre, de times menores. E aí eu tinha começado a me desgostar com isso, né? Aí foi um período assim que despertava em mim tristeza. Era um sentimento, era um período que eu fiquei bem para baixo, assim, né? E eu não sabia o que fazer, porque desde os 10 anos jogando bola, eu não sabia o que fazer. E aí meus pais sempre me apoiando, né? E aí surgiu a oportunidade, então, aí sim, eu definitivamente parei de jogar bola, não quis mais saber dos gramados, né? Já tinha 2 cirurgias de joelho, estava desapontado, fui sacaneado, então teve a parte boa, mas daí veio as amarguras aí também junto, né? E aí eu fiquei pensando, falei, cara... Desculpa te interromper. Não, imagina. Se vê que o apoio, né, dos teus pais para ti sempre foi a liderança que tu precisou, né? Sim. Eu acho que te incentivou a tu chegar onde tu chegou. E talvez ali, com todo respeito, né, não sei quem era o teu agente, mas uma falta de incentivo, eu acho que uma falta de preparo para vocês mudarem, né? Com o preparo, duvido que não tivesse ido para o Japão. É aquela mentoria que às vezes a gente precisa, né? Olha, começa a preparar 6 meses antes, tu começa a falar. Eu faço isso muito hoje dentro da empresa, né? Tu começa a falar, ó, vai acontecer isso. Então, a gente abriu o escritório em Santa Catarina 2 anos antes, eu falando, ó, a gente vai abrir, e tu vai preparando as pessoas, tu vai acostumando elas com a ideia. Sim. Aí aquilo já está dentro de ti. Isso. Aquilo te prepara para aceitar, para querer e para pensar o que eu posso fazer para estar lá. Aí quando chega o momento, tu quer. Tu tá mais preparado, né? Então, até no momento de assinar o contrato, né? Se eu tivesse te falado, né? Acho que seria diferente, né? Talvez tu teria esses 15 dias para pensar. Tu tinha 20 anos, enfim. 20 e poucos, né? Se tivesse te mentoreado, né? Que a gente precisa disso. Às vezes a gente tem um caminho, né? Para seguir e a gente não sabe como, né? Mas é claro, a gente olha, a gente enxerga, mas a gente não sabe como andar. Aí isso é uma falta. Desculpa eu interromper, mas eu acho que isso bem pertinente, né? Pra mim me toca muito. Mim me toca muito. Eu me arrepio e penso, que legal a história. Mesmo assim, a gente tem que aproveitar, né? Pra entender, bom, se tu tivesse ido, por que tu teria ido, né? Tu não foi, por que tu não foi? O que a gente pode aprender com isso? Com certeza. E depois, assim, agora que eu digo que o futebol foi uma utopia na minha vida e hoje eu vivo a vida real, né? Então, isso da minha família, ou dos empresários, ou, por exemplo, tu na tua empresa liderando as pessoas, e é o que eu quis transmitir antes falando, né? Nós precisamos ter bons mentores, porque a gente sabe que daqui a pouco o jogador de futebol, nem todos têm a oportunidade de ter uma base familiar como eu tive, né?
Então, daqui a pouco, esse papel de educação, ele vem do empresário, ele vem do diretor do clube. Então, hoje, mesmo que tu não tenha grandes oportunidades, ou as oportunidades que apareçam para ti sejam mais difíceis, né, de serem atingidas, o que vai fazer a diferença para que tu consiga dar continuidade a isso são as pessoas que te cercam e são as mãos que tu segura. Exato, né? exato. Então, o teu perfil de liderança foram os teus pais que estimularam. Eles com toda eram certeza. os teus líderes. Eles sempre foram meus mentores. Foi líder dos demais. Sim. Então isso é muito legal. A gente vai fazer uma pausa, que agora a gente vira a página, né, do João jogador pro João empresário, empreendedor. Beleza? A gente vai fazer uma pausazinha de 10 minutos, a gente volta para falar do outro João Pedro. E eu tenho, depois eu tenho mais uma pergunta do futebol para fazer, tá? Fechado. Na volta a gente vai entrar com do futebol. Ei, o João Pedro, depois da meia-noite, será que tem? Tá no ar. Voltando aí, pessoal, da pausa. Tudo certo, João? Bucho cheio. Bucho cheio, comeram. Animado. Todo mundo reanimado, né? Vamos lá, João. Vamos seguir, então, com a nossa conversa. Voltando para finalizar a parte do futebol, né? Que a gente estava conversando aqui, até rolou um papo massa aqui que eu não estava gravando, né? A gente vamos deixar para depois. Mas voltando, tá? 2 assuntos, questão de racismo, cara. Porque tu morou na Itália, velho. E a gente vê muito isso, né? A gente sabe que fala-se muito de racismo na Itália, né? Sim. Tu teve algum episódio, cara, alguma coisa que marcou? Ou é justamente a gente falou um pouquinho agora sem gravar, né? Então só puxando o gancho. Ou era o oposto disso, velho? Como é que tu viu isso lá, velho? Vivendo isso aí. Bom, primeiro eu acredito assim que o racismo ele acaba existindo não só por cor, né? Por várias outras questões, principalmente o racismo estrutural, né? Que é a falta de oportunidade, mas não só por cor, né? Por classe econômica e tudo mais. Na Itália, cara, se alguém por algum motivo tentou me discriminar ou tentou, sei lá, me inferiorizar, não conseguiu. Então eu não sofri nenhum tipo de racismo na Itália, muito pelo contrário, eu fui muito bem acolhido. As pessoas me receberam de braços abertos, mas obviamente, como eu disse no início, eu tive a oportunidade de viver uma utopia, de viver um sonho. Eu não sei se esse mesmo tratamento é com uma outra pessoa numa posição diferente, né? Que vem da África ou que sobe, né? Exato. E depois as questões, né, de intelecto, né, de conhecimento. Então, eu sempre tive a oportunidade de estudar, sempre tive a oportunidade de me inteirar, de me informar. Então isso nunca foi algo que me machucou, mas eu sei que muitas pessoas sofrem com isso, né? Que muitas pessoas aí não têm a possibilidade de ter acesso às informações como eu tive. Então, obviamente, a gente precisa da colaboração da sociedade como um todo para que essas pessoas também não se sintam prejudicadas e possam buscar um crescimento. Mas muita parte do racismo, ela é de dentro para fora, né? Então, sim, quem sofre também, se tu sofre é porque algo não está bem resolvido contigo mesmo. É muito obviamente, verdadeiro, né? A gente tem que assumir o que a gente quer ser, né? A gente não precisa esperar que alguém nos julgue, né? Por A, B ou C, seja o que for, né? Cor, credo, classe, né? social. A gente tem que se definir, ponto, né? Assume o que tu é, o que tu quer ser e não dependa da opinião dos outros. Eu acredito que sim, as pessoas que não têm condições de ter acesso a isso precisam de uma estrutura para poder desabrochar, para poder crescer, para poder evoluir, né? Mas, como tu disseste, é justamente isso. Se nós somos da raça humana, eu não sou muito a favor de levantar bandeiras, né? Porque se a gente quer uma igualdade, levantar uma bandeira já é se botar numa posição diferente. Então, eu acho que nós precisamos nos tratar como iguais. Seja opção sexual, seja religião, seja etnia. Então, a partir do momento que a gente parar de levantar bandeiras e a gente começar a olhar para o outro como igual, eu acho que isso vai diminuir muito, né? Perfeito. Muito bom. Cara, eu gosto de intriga, velho. Eu quero ver intriga. Vamos falar de cara, sogra? Não, Alexandre Pato. Adoro minha sogra. Um beijo, dona Nelci. Alexandre Pato, velho. Eu não gosto do Pato, velho. Conta pra mim uma história. Acho que ele é esperto, eu acho que ele é esperto. Também, o Pato é muito esperto. Cara, na verdade... Bobo sou eu, né? O cara, porra. Bom, falando do Pato como jogador, ele tem 2 jogadores assim que eu tive a oportunidade de estar perto e que eu vi que são 2 monstros assim. O Alexandre Pato, ele é totalmente acima da curva. Até quando
a gente começou a jogar juntos e eu pensei que ele fosse ter a possibilidade de ser um dos melhores do mundo, né? Eu pensei que ele fosse ser o nosso número 9 da seleção brasileira. No início era unânime, né? Cara, ele depois daquele destruía. Mundial, Ele aquela destruía. subida dele pro profissional, velho. Fazendo 3, 4 gols no profissional. Velocidade, talento. Técnica, um negócio monstruoso, Cara, né? pé direito, pé esquerdo. Tu jogava com ele cabeça. nessa época que ele subiu, né? Sim, nós jogávamos juntos, né? É. E, cara, ele era monstruoso, assim, com um talento enorme. Até tem um Grenal que eu me recordo que teve um escanteio, que ele foi bater o escanteio. De um lado ele bateu com o pé direito, do outro lado ele bateu com o pé esquerdo. Na época, quem apresentou a namorada dele fui eu, né? Cara, eu quero só fazer um parênteses. Vai, eu vai. lembro de um jogo, velho, um torneio em Campinho, que o Pessali, eu chamei o Pessali pra jogar com a gente, só pra fazer um gancho. E ele bateu uma falta, cara, do lado direito com o pé esquerdo na asa e do lado esquerdo com o pé direito na asa, velho. Não, o pessoal era E monstro ele também, falou pra cara. mim, ó, viu? Eu queria que ele batesse já, viu? Cara, enfim, volta ao raciocínio, mas eu lembrei disso do Pessali na falta, velho. Então os dois que eu convivi assim, só pra não deixar passar em branco, foi o Alex Sanches, que daí eu joguei com ele contra, a gente fez um amistoso contra o Udinese, né, porque ele jogava no Udinese. Eu lembro que ele me deu uma caneta 20 centímetros de campo, que eu tô procurando até hoje. E o Pato, então, que ele era monstruoso, assim, monstruoso. E a gente tinha um convívio muito bom, né? O Pato sempre foi um galãzinho, né? Então, na época, eu estudava em Porto Alegre, no Maria Imaculada, que é o colégio que tem em frente ao Beira-Rio. E eu lembro que ele queria me buscar na saída do colégio todo dia, né? Eu pensei, poxa, meu amigão, né? Ele queria ver as gurias, né, cara? E aí, então, com o Pato nós saíamos para jantar, nós convivíamos juntos, enfim. Na época, inclusive, que o Inter foi pro Mundial, né? Que foi campeão. Eu lembro que eu tava na parada de ônibus, né? Eu ia ir pro centro e passou um carro, aí baixou o vidro, era o Pato. Todo mundo tava louco atrás dele. Ele falou, entra. Aí a gente entrou, a gente foi pro apartamento dele, aí ele mostrou a camiseta do Ronaldinho, que ele havia trocado, mostrou a medalha. Então nós tínhamos um relacionamento muito próximo, mas em contrapartida, depois no período que ele foi pro Milan, né? E um ano após a ida dele pro Milan, eu fui pro Verona. E aí eu acabei tendo uma decepção, né? Que hoje tá tudo certo, mas acabei me chateando um pouquinho. E eu também não entendo qual é a realidade dele, qual era a pressão, quem eram as pessoas que estavam atrás dele. Né? A gente não pode julgar porque a gente não sabe, mas no momento me doeu um pouquinho, né? Eu tinha um contato ali com a família dele, então na época, se eu não me engano, era MSN que nós utilizávamos, né? E aí eu chamei um dos familiares dele ali, né, pra falar. Eu falei, tudo bem, eu tô aqui na Itália também, tem como passar o número do Pato para que a gente possa se encontrar e tal, botar o papo em dia. E aí eu falei, vou falar com ele então. E aí passou um dia, 2 dias, uma semana, não me chamou, não me respondeu. E eu falei, olha, e aí, conseguiu falar com ele? Ele falou, olha, o Alexandre disse que não é para passar o contato dele para ninguém. E aí se perdeu o relacionamento todo que nós tínhamos criado antes, né? Então, hoje é uma dor, assim, hoje tá tudo muito bem resolvido, mas é um incômodo, porque era uma amizade muito genuína, muito pura, e no momento eu não ia pedir bexiga, no caso, né? Eu queria só reatar as lembranças que nós construímos juntos na época do Inter. Então, foi uma coisa que me marcou, que infelizmente aconteceu e que hoje faz com que a gente não tenha contato, porque eu sei que lidar com fama, com sucesso, também não deve ser fácil, muita gente chamando e tudo mais, né? Então eu super entendo, mas é uma perca, porque a amizade que a gente tinha era uma amizade bem legal. E o Pato é um baita pau no cu, né? Se fuder. Isso é uma palavra tua, né? Uma fala tua. Não, fica aí a oportunidade. Entre em contato conosco, a gente intermedia a conversa. Tô brincando, com o tô João Pedro. brincando. Tranquilo. O cara é monstro, velho. Monstro. Jogava muito. tem. Mas alguma... Vamos virar a página então, velho. Eu acho que vamos falar um pouquinho de como foi, cara, se reinventar, mano. Acho que agora vamos pra parte João empreendedor, né? Como tu falou ali que acho que tava até fora, não tava gravando na hora, mas que na hora que entra a vida real, que tem que pagar boleto, que, né, a gente muda tudo, né? Como é que foi, João? Como é que foi a virada, voltar aqui pra Bento? Eu lembro que tu abriu, né, o teu primeiro negócio, era de vinhos, tu até me apresentou na época e tal. Como é que foi essa mudança aí, mano? Bom, quando as coisas mudaram, até é um pouquinho complicado falar isso, mas foi a realidade do que aconteceu. Eu vou ser bem sincero, eu tinha vergonha de dizer que eu estava trabalhando, porque eu achava que o mundo do futebol era um mundo onde todo mundo queria estar.
e às vezes a gente deixa o ego transparecer e a gente não consegue viver a realidade e aproveitar as oportunidades. Então, eu demorei aí mais ou menos de 6 a 8 meses para digerir que a minha vida tinha mudado, né? Então, para entender que a minha vida tinha mudado. Quando eu parei de jogar bola, eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida, cara? E aí, fiquei pensando, o meu tio também, que é meu padrinho, ele tinha negociado uma loja virtual de vinhos, né? E aí ele falou, cara, tu vai precisar trabalhar, eu preciso que alguém esteja aqui comigo, tu quer vir trabalhar comigo? E eu aceitei, né? Então, eu trabalhava no escritório, nós trabalhávamos com entregas, né, em todo o Brasil de vinhos. E aí, eu comecei a querer me inteirar por esse universo. Então, comecei a fazer curso de sommelier, enfim, hoje eu tenho um carinho muito, muito enorme pela bebida, né? Que é uma bebida que encanta, que traz história junto, e a gente sabe que história é o que nos move. Cultura então, do vinho, né? Exatamente, a gente conhece muita gente legal, muita história legal, é bem bacana. Muitas famílias, né, que a gente acaba entendendo um contexto, às vezes, de sobrevivência através do plantio de um parreiral, de uma uva, e produzir o vinho foi uma consequência, né? Eles precisavam sobreviver, né? Isso é muito legal. Cara, e é bonita a preparação do vinho desde o início. Meu sogro tem parreiral em Monte Belo, inclusive, 20 dias atrás eu estava embaixo das parreiras ajudando, né? E, cara, é muito legal. Movimenta toda uma estrutura, né? Verdade. E aí começamos a vender os vinhos e tudo mais. E eu fiquei com uma responsabilidade muito grande nas minhas costas, porque eu vim sempre do futebol, não tinha nenhuma estrutura e conhecimento administrativo. E eu tinha que precificar vinho, negociar com transportadora, fazer marketing do negócio. E eu falei, cara, o que é marketing, cara? Que mundo é esse? Que mundo é esse, cara? E aí ficou bem complicado, porque antes eu tinha uma liberdade de sair para onde eu queria, comer o que eu queria, fazer as coisas na hora que eu queria, e do nada, cara, deu um 360, mudou, né? E aí eu tinha que, pagar boleto, cara, eu não sabia nem o que era boleto. Quando eu jogava bola, nós tínhamos o manager, que é o cara que pegava teu cartão e pagava teus boletos, né? Aí agora, chegava o boleto, não sabia nem onde é que se pagava, cara. Quando chegou a primeira nota, pra mim, o cara falou, assina. Eu falei, cara, autógrafo? Onde é que eu assino, cara? Aí, cadê a bola? Dá a camisa aí. Aí, beleza, né, cara? Fui aprendendo assim, meio que na marra. Daí eu fiz um curso técnico de administração, mas também muito cru. E aí a gente acabou tentando... cara, foi meio que na força do ódio, assim, as coisas acontecendo, né? Mas, cara, sempre assim, com muito afinco as coisas. Assim, eu sempre fui muito empenhado em tudo que eu fiz, né? Quebrei a cara várias vezes, mas sempre tentando acertar. Tem uma frase que eu digo hoje, como eu tenho responsabilidade sobre uma equipe, né, através da empresa, tem uma coisa que eu levo pra minha vida, que é o seguinte: faz e erra. Fazer e errar é muito melhor do que não fazer. Sim. Eu prefiro que tu faça e erre do que tu não faça. Eu tenho uma parecida, velho, que eu uso muito. Vai. É melhor segurar louco do que empurrar a boca aberta. Essa é muito boa. Ajuda muito. Sim. É mais ou menos isso. Mas eu entendo que também a força de vontade, ela não é nada senão atrelada à informação e conhecimento. Eu acho que a gente precisa se aprimorar e a gente precisa buscar. E eu só tinha vontade, né? Eu só queria crescer e eu... Tava começando. Eu queria fazer o negócio acontecer, mas não sabia realmente quais eram os caminhos. Aí tentamos montar uma loja física, sem saber o porquê a gente queria montar uma loja física, mas, era bonito ter uma loja, então vamos tentar montar uma loja. E no fim, eu tava quase botando a falência. Custo fixo. Cara, eu comprava um vinho por 5, vendia por 10, achava que tava ganhando 5, né? E não tem muito custo por trás disso, né? Tem todos os custos, né? Então, Jason, que é o homem das planilhas, né? Que eu diga. Já fez várias juntas? Já fez várias. Então, eu comecei a ficar com medo, né? Falei, puta, a vida real é complicada, cara. E aí, tentei buscar de um lado, tentei falar com um, tentei falar com outro, só que não adianta, cara. Isso é uma questão que é independente. Por mais que tu tenha consultor, por mais que tu contrate serviço, cara, tu precisa ter conhecimento, cara. Então, o conhecimento, ele é válido de ter de outras pessoas, né? Mas é muito importante que tu tenha, para saber do que tu tá falando, para saber se a outra pessoa não tá te enrolando. Então, é muito importante. E eu não tinha essa preparação, eu não tinha esse conhecimento. Então a loja dos vinhos quase foi à falência, até que surgiu a oportunidade de vendê-la. Quando eu vendi a loja dos vinhos foi outro desespero, né? Porque eu parei de jogar futebol, eu tinha a loja dos vinhos para poder trabalhar. Vendi a loja dos vinhos e agora? O que eu vou fazer? Só que eu sempre tive uma inquietude, eu sempre me vislumbrei bem-sucedido, né? E eu entendia
que eu ia buscar esse bom sucesso, independente se ia ser pelo futebol, se ia ser no ramo dos vinhos, se ia ser em outro caminho. Mas eu sempre visualizei, eu sempre acreditei na possibilidade de ter sucesso, e sucesso para mim não é ser famoso, sucesso para mim não é somente o dinheiro, mas sim o dinheiro faz parte disso, e eu acho que é uma energia transformada em matéria, e eu acredito muito em energia, né? Perfeito. Então, eu sempre quis ter sucesso. Ter sucesso para mim era ter liberdade de escolha, é ter as pessoas que eu gosto próximas a mim, né? Então, basicamente, essa sempre foi a minha busca, né? E continua sendo a minha busca. O sucesso, digamos, a gente provoca ele, né? A gente não cai do céu, a dita sorte, ela vem após a dedicação, após a busca do conhecimento e tu conseguir aplicar tudo isso junto, né? Então, não é uma mágica, não é um passe de mágica, né? As pessoas não sabem o que a gente passa quando a gente está sozinho, estudando, trabalhando. Quando vem o resultado, todo mundo diz, olha que fácil que é, né? A vida do Instagram é bonita, né? O que a gente posta é bonito, né? Lindo e cheio de filtro. Exatamente, né? Em todos os sentidos. Ver as pingas que eu tomo e não ver os tomos que eu levo. Isso aí. Por aí. Quantas madrugadas trabalhando. Noites. Às vezes de graça, né? Na expectativa de construir alguma coisa. Zerado. Fechar pensando negócios. E muitas vezes, né, não se concretiza. Mas a gente não desiste, né? E aí, então, isso foi o que eu acho que essa trajetória no futebol me trouxe como uma força mental, né? Que os que persistem vencem, né? Então, no futebol foi o que a gente tinha falado antes. Eu acho que a persistência, ela bate na porta da oportunidade e o preparo faz com que tu aproveite ela, né? Então, isso é muito necessário. E aí, então, quando eu acabei vendendo a loja, e eu sempre tive essa busca, eu falei, poxa, com esse dinheiro aí que sobrou da loja, eu preciso fazer alguma coisa para ter uma renda. Nesse meio tempo, eu montei uma Kombi de cerveja artesanal. Se eu não me engano, foi a primeira Kombi de cerveja, o primeiro beer truck, que é a Judite Beer, né? Judite, eu lembro da Judite. Ainda tá rodando por aí, Bento, né? Era tu, Emerson? Eu, Emerson e o Matheus Menegotto. Matheus. Isso. E aí a gente Isso mais ou menos que ano? Agora eu sou ruim de data, bicho. 2018, né? É, por aí. 17, 18, eu lembro. Lembro da Judite. E aí nós montamos a Judite, só que a Judite ela era muito mais um projeto ainda sem preparo, né? Então, que eu acredito que hoje possa estar dando certo, ou se essa oportunidade surgisse para mim agora, seria conduzida de uma outra forma. Então, também teve muita vontade e pouco preparo, né? Então, outra experiência. Né? Outra experiência. E aí a Judite, ela tomou um tempo tomava um tempo da nossa rotina, né? E trazia pouco retorno financeiro, né? Então, a gente acabou optando por não ter a condição de dar a atenção devida que ela merecia, né? Porque a gente precisava se dedicar. E eu acho que naquele momento a dedicação ela não estava o suficiente para que a gente pudesse fazer dar certo, né? Então, a gente acabou optando por vendê-la, né? E aí, para complementar minha renda, eu tinha... Lembrando, né, a vida real de novo, eu tinha os boletos para pagar, né? Eu já estava então namorando com a minha atual esposa, né? E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí entrei no marketing multinível, cara. Eu vendia... O cara fez eu me inscrever, que abriu um era site bom, cara, da que Geonese, isso? velho. Ele foi lá em casa e me convenceu a abrir um canal pra vender Geonese, velho. O cara vai porque Nunca amigo, vendi. Né? O cara vai porque paguei amigo. lá 700 pilas que era, né? Nem lembro. Eu já me cadastrei na Rinode. Rinode. Um amigo meu que era supervisor comercial na Italina e eu era da engenharia, né? Sim. Aí vida vai, vida vem. Ele virou representante da Rinode, eu ia com ele nos treinamentos pra incentivar ele. E era convincente aqui, meu. Puta que pariu. E o cara aprende, cara. Eu, assim, muito. Eu lembro dele, poxa, supervisor comercial. E aí o cara disse, pô, vou lá, né? No mínimo eu vou aprender alguma coisa. E é isso que às vezes a gente esquece, né? Que as oportunidades, elas não são certeza de sucesso, mas elas são certeza de experiência. Sim, com certeza. Então a tua experiência ruim é a que mais te ensina. Basta tu querer aproveitar ela, né? Você tem que tirar algo, né? Isso aí. Agora, experiências boas, treinamento de vendas. Eu
treinamento de vendas no mercado que eu atuo hoje, praticamente eu nunca fiz, eu nunca comprei. Agora, nesses outros que não tem nada a ver com o mercado que eu atuo, cara, é legal. Tu vê os caras fazendo uma força para vender um perfume, um creme, toda a inteligência comercial que tem no processo, catálogo, site, material, convencimento. Tu aprende, tu carrega junto. É legal porque ele te faz inovar no teu mercado, né? Exato. Quando você começa... Aconteceu muito comigo isso, de ver coisas em outras áreas e dizer, cara, eu vou trazer isso pro meu negócio, Exato. porque isso aqui funciona. Funciona. Óbvio, tem que ajustar, tem que... Criar rede. Mas funciona. Criar rede. Eu comecei a pensar em rede de negócios imobiliários a partir da rede de negócios da Rinode, que os caras me convidaram para... Eu disse, cara, eu tenho que aprender o que esses loucos estão fazendo, cara. Olha como estão crescendo, como estão ganhando dinheiro. Eu acho que é Rodrigues o sobrenome de um dos donos dessa empresa. Cara, os caras saíram numa garagem. Hoje são uma das maiores indústrias de perfumaria, de cosméticos do país. Então tu aprende muito. Sim. Aprende muito. E foi um orgulho, né? Nossa, muito, cara. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu passei por tudo isso, cara. Eu passei do sonho que todo mundo queria viver até a dúvida, iniciando ali a dúvida de não saber o que fazer, de ter que me reinventar e aprender a conduzir algo que trouxesse benefício para minha vida e eu acho, né, que a gente precisa, pelo menos para mim, o que me move é trabalhar com algo que impacte a vida das pessoas, né? Então é algo que vai me trazer um benefício, que vai trazer um benefício para a pessoa. E como eu tinha dito antes na nossa conversa no futebol, eu sempre joguei futebol pensando na minha carreira e o dinheiro era uma consequência. E hoje, cara, como a gente vive num mundo tão acelerado, cara, a gente sofre muito de ansiedade, a gente pensa muito no futuro, inclusive antes nós estávamos falando nisso, a gente quer as recompensas imediatas, e a gente esquece que para ter as recompensas, por vezes, precisa se passar pelos processos, né? Então, o que a gente realmente precisa fazer é acreditar no processo, cara, acreditar no próprio potencial, ter fé, acreditar em algo que te mova, que te motive a fazer as coisas, e não botar o dinheiro como a prioridade, cara. Mais uma vez, não é não ser ganancioso, porque eu tenho ganância de ser bem-sucedido e de crescer. Mas ambição, né? Ambição, exato. Não é ganância, é ambição, exatamente. Obrigado por me corrigir. Mas é justamente isso que eu acho, né? Que quando tu faz as coisas com amor e quando tu dedica o teu tempo, o teu conhecimento, a tua vontade para fazer as coisas acontecerem, cara, o dinheiro ele vai vir. Não tem como ele não vir, cara. Não tem como. Ele vai fazer parte disso, né? É consequência, né? É consequência, exatamente. Que a ambição solidária, né? Que é aquele desejo de crescer e compartilhar, extremamente saudável, né? Exatamente. Tu planta para tua vida e naturalmente tu não se importa se tu tá plantando na vida dos outros, não cuida, tu planta na vida de todo mundo, às vezes nem percebe, né? Exatamente. Não é aquela ambição egoísta, eu vou fazer para mim escondido, não quero que ninguém saiba, né? Não quero que ninguém faça, não quero que ninguém aprenda comigo. Não, planta, cara. Planta, é mesquinho isso, mesquinho, né? Planta que alguém... Acho que quem pensa assim tá fadado ao fracasso. Ao fracasso. Trava, né? A gente, digamos, em 2 anos de pandemia, a gente abriu mais 2 escritórios. Puxa, ali. E aí eu vi muitos escritórios no mesmo nicho fechando, né? E às vezes tu para e tu pensa, pô, o que tem de diferente? Por que a gente está crescendo, né? Sim. A gente tem que pensar no que a gente está plantando, né? Exatamente. Hoje aconteceu um episódio também lá na nossa clínica, na unidade aqui de Bento Gonçalves, onde uma das nossas dentistas ela vai estar se desligando da empresa porque ela recebeu uma proposta para se desenvolver dentro de uma outra clínica, né? Porém, hoje, a parte comercial quem faz sou eu, né? E os dentistas hoje, eles são mais executores, né, do que vendedores ou administradores. E ela me falou, mas lá eu vou ter que fazer venda e tal. Eu falei, olha, se tu precisar de alguma técnica de venda, se tu precisar de alguma orientação, senta lá comigo que eu estou disposto a te ensinar. Eu não quero que o outro perca para que eu ganhe, né? Eu quero que todo mundo cresça, né? E hoje tem possibilidade de que isso aconteça. E eu acho que a felicidade em si é justamente isso. Tu estar bem e as pessoas que estão ao teu redor estejam bem também, né? Porque tem aquele velho ditado, gente feliz não incomoda os outros, né? É verdade. Então, todo mundo tem que estar bem. Mas só para não perder ali a conversa, eu fui vender, então, produto estético. Eu vendia o Botox instantâneo. Pensa eu, um negão, cara amassado. Eu usava. Batendo no salão de beleza para vender, cara. O Jais casou nessa época. Eu já tenho essa carinha de princípio por minha causa, cara. Durava 6 horas. Passava o trem, esquentava e... esticava tudo, velho. Não, o produto é bom, realmente. Bom né? produto. Não... Mas 6 horas. Tu lavou, né? Fazer propaganda agora. Patrocínio o podcast dos guris. Geonese. E aí, eu comecei a bater na porta dos salões de beleza. Imagina, eu, um negão, cara, não tenho nada a ver com moda, com estética.
oferecendo um produto, né? Mas aí que tá, eu acreditava no que eu tava vendendo, né? E esse que é o ponto, né? Acreditar no que se faz. Se tu faz alguma coisa duvidando, cara, ninguém vende o que não compra. Então, eu entendia isso e aí por isso que eu acho que eu obtive resultados satisfatórios, que me mantiveram nesse período de transição. Depois desse período de transição ter passado, eu recebi uma oportunidade de trabalhar numa clínica odontológica. Foi, cara, a melhor escola que eu tive, assim, foi a melhor escola. Eu não sabia nada, para vocês terem ideia, eu sempre fui uma mente criativa. E eu pulei um espaço, um período da minha vida, porque eu cursava educação física, eu abandonei a educação física e nesse período que eu estava precisando de conhecimento, eu fui fazer faculdade de marketing. Hoje eu sou formado em marketing com MBA em marketing e vendas também, né? Então o conhecimento e a preparação ele é necessário, né? Então quando eu recebi essa oportunidade de estar na clínica, eu não sabia nada, não sabia absolutamente nada. Eu tinha uma gerente que ela me ensinou a usar o furador de folha. Eu nunca tinha furado folha, cara. Ela me ensinou a furar folha, ela me ensinou a tirar o grampo. Olha que besteira. Mas então isso também... Mas é exatamente Pra que serve aquilo, né? Cara, eu não sabia. E aí volta de novo, cara. Olha a importância que eu tive de ter pessoas que me conduziram. Porque hoje a gente também sofre muito de não ter paciência de lapidar os diamantes que a gente tem na mão. Exato. Às vezes tu tem uma pessoa com dificuldade e tu já quer uma pessoa pronta. A gente não respeita o processo, né? Então, às vezes ter tolerância e respeitar o processo faz com que na frente a gente consiga lapidar um diamante bruto, né? Então, isso também como empresário, como gestores, como donos de empresa, é fundamental, né? A gente não olhar só pro agora, mas saber o que a gente quer lá na frente, né? Sim. Ter um planejamento e um processo duradouro, né? Médio e longo prazo, é a categoria de base, né? Exatamente. Eu penso nisso, na empresa eu olho e digo, como é que tu prepara um bom jogador, né? Você tem que ter a categoria de base. Cara, eu tenho um exemplo bom para contar. O meu sócio, ele veio do Exército. Inclusive, vou mandar um abraço aí pro Eduardo. E, cara, ele era oficial temporário, então ele entrou muito cedo, né? Foi para a missão de paz no Haiti. Cara, comandou uma galera, assim, muito mais velha que ele. Deixou família no Brasil, né? Sargentos e tal. Ele era tenente oficial. Né? Deu tudo certo. 8 meses lá, voltou. Começou, nós nos conhecemos na faculdade, né? Hoje ele é formado em engenharia civil e, cara, a gente abriu empresa. Ele veio do Exército, ele era militar, ele tava com aquela mentalidade, né? De, cara, minha vida é carregar peso, sabe, é guerra e não sei o quê. E foi justamente isso, foi lapidar um diamante, sabe? Eu sempre acreditei muito nele. Hoje ele é um cara indispensável para as nossas empresas. Ele é um excelente engenheiro, profissional ímpar, se dedicou, sabe? Ele se colocou no lugar. Ele teve a humildade de dizer assim, não, eu realmente estou me formando numa engenharia que vai ser o meu trabalho, que é o meu futuro. Eu estou abrindo uma empresa e eu preciso aprender. E ele teve essa humildade, né? De se colocar no lugar de dizer, bom, agora eu vou aprender como é que vai funcionar. Então eu tive a oportunidade de lapidar esse diamante. E hoje, então, como eu disse, ele é um baita profissional. Foi só uma questão dele se dedicar, né? Teve a parte... Tem que ter, né? Que ele se dedicou e trabalhou para estar onde ele está hoje. E, enfim, né? Vocês dois escolhem isso hoje. Né? Exato, enfim... É isso aí. Isso que é legal, né? Porque agregou na vida dele e agregou nos negócios. É uma coisa né? que a gente não pensa, sabe? Não, às vezes tipo, a gente quer... Cara, quem vem assim... comecei a trabalhar com 14 anos, menor aprendiz. Sempre na indústria ou trabalhando numa loja, atendendo, vendendo um produto, etc. Tu tá no meio ali, tu sabe como é que é a parte administrativa... Grampear, furar folha, mandar o e-mail, né? Nota, boleto, parará, contato financeiro. Como é que controla um fluxo de caixa? Cara, tem gente que se forma na faculdade, que não teve essa experiência profissional, que não está preparada para esse mundo. E não sabe fazer. Não sabe fazer, mas não é um demérito da pessoa. Não. É porque ela não passou por essa experiência de fato. Ela pode ter outros méritos, né? Ter outras experiências. E o cara teve que aprender isso já com uma empresa andando,
enfim, né? Se Quantas virar. outras Trocar o pneu com o carro andando. outras pessoas que não passam por isso também, né? É verdade. E até, inclusive, isso era uma das questões, né? Que tu estava disposto a ensinar, mas ele estava disposto a aprender. Que isso também é o que faz a grande diferença, né? Então, a grande maioria das pessoas entende hoje uma discussão, uma discordância como algo a inferiorizar. E por vezes não, é por algo a instigar a sair da zona de conforto, Exato. né? Então tem que estar aberto a receber isso também. Eu sempre falo quando a gente vai fazer alguma entrevista de emprego ali na clínica, que é o seguinte: processos são treináveis, valores não. Então se tu tem valor, se tu tem interesse, se tu quer aprender, se tu tem como te desenvolver, a gente tem como te ensinar, né? Mas então é uma troca. O Mário Sérgio Cortella fala muito isso, né? Então, que é uma filosofia chinesa, que quando duas pessoas estão carregando um pão e elas se cruzam e elas trocam, cada uma troca o pão, cada uma vai embora com um pão. E quando duas pessoas carregando cada uma ideia e elas se encontram e trocam ideia, cada uma vai embora com duas ideias. Então, tem que ser uma troca, né? Nada sai individualmente, né? Muito bem. Enfim, voltando, né? Vamos lá. Então, Depois, só pra... colchões, teve mais uma. Ah, muita coisa, cara. Vamos. Eu só não queria passar fome, cara. O cara é um vendedor nato, né? Depois que acho que tu teve veio na primeira clínica, tu virou um vendedor nato, né? Estudou e se desenvolveu para isso, né? Cara, é que Comercial na verdade nato, né? eu fui pro marketing, né? E o marketing me despertou muito, cara. Me despertou muito porque o marketing é o quê? É comunicar e tentar entender e atender o interesse de cada pessoa. Então eu acho que, cara, daqui a pouco... Obviamente, se a gente for entrar no mérito de qualidade, existe produto bom e ruim, né? Mas os produtos que estão no mercado, se eles não tiverem qualidade, eles nem deveriam estar. Então, se a gente fala de produto com qualidade no mercado, qual é a função do vendedor, no meu ponto de vista? Comunicar. É fazer com que as pessoas consigam perceber o valor no que tu tem e não vender. O vendedor antigo é o tirador de pedido, cara. É o cara que fala assim, tu tem que comprar porque tem que comprar e vai mudar o preço, tem que comprar e tem que comprar e tem que comprar, goela abaixo, né? E, cara, negociação é um ato de inteligência e de interesse, não de força. Né? Então, é encontrar um ponto de equilíbrio, o que é bom para ti, o que é bom para mim, qual é o teu interesse e qual é o meu, como é que a gente faz isso aqui chegar num senso comum para que ambas as partes saiam daqui contentes, né? Então, eu entendi que o marketing ia agregar muito nisso e por isso que eu acredito que a grande maioria dos empresários bem-sucedidos são exímios comunicadores e são exímios vendedores, cara. Exato. E eu acho que a gente nasce negociando, a gente nasce vivendo, só que a gente não aprimora. Não é porque tu tem mais vergonha ou porque tu é tímido que tu não possa ser um bom vendedor e um bom comunicador. Eu entendo que a venda, se estudada, ela tem processos a serem seguidos, né? E tem uma frase que é: a negociação por si só é como se fosse um jogo de xadrez, cara. Tem as peças, tem os movimentos e se tu souber fazê-las direito, tu consegue um resultado satisfatório. Então, a venda não é mais aquela questão de força, né? Hoje, cara, tem que entender o que te atende, o que me atende e vamos fazer juntos um negócio. É o famoso ganha-ganha, né? É isso aí. E aí, então, eu entendi que desde o futebol eu sabia me comunicar. E foi uma das coisas que eu tentei aprimorar. Então, comecei a fazer curso, comecei a assistir palestra, comecei a ler livro, pegar gosto por livro. Comecei a mudar, não por não gostar, mas comecei a mudar o meu vínculo de amizade. Comecei a querer conversar com pessoas que tinham algo que me acrescentasse, né? Para que eu pudesse me desenvolver. Inclusive, tem um dos dentistas que compartilha aí das ideias hoje, que é o Dr. Jader Andreasa, de Caxias do Sul. Então também queria mandar um abraço pro Jader, que ele fala uma frase que para mim faz muita diferença, que eu acho que quem está em processo de crescimento vai compreender que as amizades elas vão mudando. E o Dr. Jader fala o seguinte: quem sai de manhã cedo para correr no parque de manhã cedo vai encontrar quem sai de casa de manhã cedo para correr no parque de manhã cedo. Então a gente começa a conhecer e encontrar pessoas que têm os mesmos interesses que a gente, né? Então, os nossos amigos de infância, eles permanecem sendo os nossos amigos. Mas nesse momento, menos o teu... pato. É, menos pato. Que é um pau no cu. Tá tudo isso aí. Não vai ficar bravo comigo. Mas Tchau, nesse pato, momento, tchau, né, tchau. as amizades vão mudando, né? As amizades vão mudando, as trocas... Tu quer investir o teu tempo com pessoas que daqui a pouco estão na mesma sintonia. Eu ia dizer isso agora, é uma questão de frequência, cara. Tu falou em energia antes, né? Cara, tu tá sintonizado com pessoas que têm os mesmos objetivos que tu, que tá buscando crescer, buscando, né,
evoluir, enfim. Para mim é uma questão de frequência. Tipo. Exato. Exatamente. A gente vai falar um pouco de religião, tu quer tocar nesse assunto. Perfeito. Termina o teu raciocínio. E as coisas vão acontecendo, né? Os caminhos vão se abrindo, como eu disse antes, nada acontece por acaso, né? Tu está disposto a fazer algo que outras pessoas estão dispostas a fazer também. Exatamente. Tudo nos ensina. O Pato te ensinou algo, te ensinou Com a ser certeza. talvez menos esperançoso com algumas... Criar menos expectativas. Com algumas coisas que Isso é não ótimo. muda nada pra É ti, ótimo, né? é Não ótimo. muda nada pra ti. Não, a falta em si é as lembranças que nós criamos juntos que não foram dadas continuidades, né? Mas em contraponto me tornou uma pessoa mais madura em relação aos meus relacionamentos, né? Então ajudou, colaborou muito. Então, depois que eu trabalhei nessa clínica odontológica, onde eu acabei tendo a oportunidade de me desenvolver, e eu recebi uma premiação aí que dentro de 1 ano trabalhando nessa clínica, eu fui eleito um dos melhores vendedores da rede, porque era uma franquia, então Nacional, tinha mais Brasil, de né? 200 e poucas unidades. E eu recebi o prêmio de melhor vendedor do país na área, né? E aí eu falei, cara, eu sei fazer esse negócio, né? Então acho que eu posso me aprimorar nisso aí, né? E aí... Gostei da ideia. cara, construir sorrisos é algo que transforma a vida das pessoas e isso me motivava muito, assim. Gasolina, né? Cara. Poxa, tu via ali a pessoa chegando toda triste, aí no final, vamos tirar uma foto, a pessoa tira a foto sorrindo. E, cara, eu acho legal ouvir isso, velho, porque é de verdade, né? É de Tem verdade. muita gente que vende, não acredita nem no próprio produto. Exato. Ou vende por vender pelo dinheiro. E quando tu faz, é exatamente o que tu disse, quando tu faz o negócio sem pensar na grana, a coisa acontece. Enquanto tu faz o negócio pensando, pô, preciso vender isso aqui pra ganhar tanto, pra pagar tanto, cara, não Ferrou. flui, cara. É. O negócio não flui. É isso aí. Mas segue. A Vamos gente lá. cai nas armadilhas, né? É isso aí. E aí, então eu falei, cara, eu sou bom nisso. E aí aconteceram alguns episódios que me deixaram descontentes, inclusive um episódio com a minha mãe. Minha mãe foi fazer um tratamento na clínica, acabou não tendo a assistência necessária. Enfim, a gente começou a ter alguns desentendimentos de interesses também e de filosofias, né? Como a gente enxergava as coisas. E aí eu acabei saindo de lá, né? Mais uma vez, o que eu vou fazer? Né? Então, um recomeço novamente. E aí eu falei, cara, eu percebi que os dentistas eles sabem executar muito bem, mas eles não sabem administrar muito bem, né? E eu falei, cara, eu vou seguir nessa linha, eu vou me aperfeiçoar nesse segmento. E aí eu comecei a me aperfeiçoar, comecei a dar consultorias individuais para dentistas e por indicação também de uma profissional que trabalhou comigo, eu acabei parando numa outra empresa, né? Nessa outra empresa eu comecei a desenvolver um trabalho, né? Conseguimos inicialmente ter ótimos resultados, né? E aí, nesse meio tempo, eu fiz o convite para que hoje meu sócio, né, e diretor da Essência, o Dr. Gregory. Então, Gregory, um abraço, né? Abraço, responsável. Hoje, ele e a doutora Natália são grandes responsáveis aí pelo sonho que eu estou vivendo e construindo, né? Então, tenho muito a agradecer a eles. Queria deixar aqui registrado. Então, convidei o Dr. Gregory para trabalhar comigo. O Dr. Gregory, ele é meu amigo de infância. A gente só não nasceu da mesma mãe, né? Mas a gente é amigo de infância. E o Gregory, ele tem a clínica Essência há mais de 10 anos aqui em Bento, né? Sendo uma das referências da cidade no ramo e realmente fazendo as coisas acontecerem com amor, que foi o que a gente falou, né? Erramos, acertamos, mas sempre buscando fazer o melhor para cada paciente, né? Que não é só vender, né? Tu tem que entregar o que tu vendeu, né? Exatamente, Então, isso é bem né? importante. Isso, até só para aproveitar o gancho, uma das falas que são mantras pra gente é o seguinte, que nós não somos perfeitos, mas nós somos íntegros. Isso quer dizer o quê? Falhas no processo podem acontecer, esperamos que nunca aconteça. Mas se acontecer, a gente soluciona. Exato. Então isso é uma tranquilidade para quem opta em fazer os tratamentos conosco, porque sabe que vai receber o que a gente promete, né? Então, aconteceu que o Dr. Gregory trabalhou comigo e aí ele estava num processo de crescimento. Ele começou a fazer os cursos em São Paulo, né? Começou a se aprimorar e começou a querer expandir. E aí ele nunca tinha trabalhado comigo, né? E aí ele falou, cara, gostei do teu jeito de trabalhar e tal, eu tô expandindo, tu gostaria de vir trabalhar comigo? Eu falei, cara, gostaria. E aí a gente ficou nessa conversa aí por uns 4, 5 meses, daí quando tava para se concretizar, ele falou, cara, olha só, eu tenho medo de estragar nossa amizade, né? Ele falou, cara, é complicado, porque tu sabe que a gente se dá bem, vá que não dê certo, né? E realmente é um ponto, às vezes, que a gente precisa ponderar. Pesar, Um risco. Por isso que a maturidade das pessoas tem que estar muito clara, porque tem que saber separar a vida pessoal de vida profissional, né? Então ele falou, tô com medo disso, não sei o quê, não sei se o investimento do teu salário agora eu vou ter condições de cumprir. E aí eu recuei um pouquinho e falei, cara, então faz o seguinte, eu acredito no que eu faço, eu sei que eu sou bom. Eu falei, então
me paga só a comissão do que eu vender. E aí ele falou, cara, daí eu já me sinto um pouco mais confortável, eu fico na zona de conforto, né? Entretanto, a doutora Natália, ela tem um senso de justiça assim apuradíssimo. Ela disse, cara, não, a gente vai te pagar um salário um pouco mais baixo, né? Para te poder ter uma estabilidade e aí a gente paga as comissões. Pode ser? Pode ser. Então, em 3 meses que eu estava na clínica, a gente triplicou o faturamento, assim, né? Aí aquela desconfiança foi caindo por terra, assim, a gente foi conseguindo obter os resultados conforme os planejamentos, até melhor do que os planejamentos, né? Conseguimos entender que a gente tinha condições de separar a vida pessoal da vida profissional, de discutir melhorias para a empresa, de concordar e discordar de uma maneira muito saudável, né? Então, porque acho que o amigo não é o que concorda com tudo, né? Então, a gente aprendeu a dividir isso. E aí, com 6 meses aí que eu estava na clínica, eu recebi o convite do Dr. Gregor e da doutora Natália para nós abrirmos uma unidade da Clínica Essence lá em Garibaldi. Então, hoje eu sou sócio do Dr. Gregor e da doutora Natália lá em Garibaldi. Nós temos outros dois sócios, a doutora Cristiane e o doutor Leonardo, né? Nossa. Que também, cara, tem uma sintonia tremenda com a gente, assim, e todo mundo é da mesma filosofia, sabe? De buscar o crescimento, de fazer o melhor pelo outro. Cara, é uma coisa que só estando lá e conversando com o pessoal, tu sente, né? Porque a energia tu sente. Tem o Caio Castro que ele fala uma coisa que o pessoal pergunta para ele, que depois tu quiser entrar, tu acredita em Deus? Ele falou, não, eu conheço Deus, né? Então se tu conhece, tu não precisa mais. E energia é isso, cara. Energia tu sente, né? Tu não tem como explicar, né? E aí, cara, abrimos a clínica e olha, graças a todo esforço, a todo empenho e graças a não parar na primeira pedra, não parar no primeiro tropeço, que hoje eu posso estar colhendo bons frutos. Então, eu acho que o que faltou para mim no futebol para ter sucesso era um pouco de persistência, um pouco de regra. Nessa condição eu aprendi com tudo que eu vivi, num universo diferente, e hoje eu dou sequência ao que nós estamos plantando, com persistência, com preparo e com coração, cara. Isso é uma coisa fundamental. Eu acordo e eu vou dormir pensando nisso, e eu faço isso porque eu amo fazer isso. Não é porque vai me dar dinheiro, cara. Então é isso que eu acho que faz a gente conseguir crescer, conseguir impactar as pessoas e, consequentemente, transformar a nossa vida, né? Por meio do que a gente faz. E também eu não posso deixar passar, mais uma vez, foi uma fala que eu tive sequencialmente aqui, que, cara, eu devo muito à minha família, cara. Eu devo muito aos meus pais, cara, que fazem mundos e fundos. Às vezes eu tô apertado de grana ali para investir, porque, cara, eu pensei, tá, vamos investir, vai dar tudo certo, vai ter que dar o giro, né, gente? E aí eu falo, pô, pai, mãe, ó, dá uma força, isso, aquilo. E, cara, eu sempre tive em todos, seja na Kombi, seja para fazer a primeira compra dos materiais para vender para os salões de beleza. Cara, eu sempre tive pessoas que acreditavam em mim, que não me julgaram quando eu errei e que sempre me deram apoio para que eu pudesse continuar. Então, cara, eu tenho que agradecer aos meus pais, a minha esposa, né, que a minha esposa sabe que volta e meia eu chego em casa, cara, com a cabeça explodindo, eu falo, cara, não fala comigo agora, que eu tô com a cabeça a 1000. E eu sou uma cabeça que não para de pensar, cara. Então, às vezes eu acordo de madrugada, eu pego o caderno e tô escrevendo. Eu falo, o que tu tá fazendo, João? Descansa. Que descansa? Agora a ideia veio, cara. Vou escrever. O João, às vezes, ele manda mensagem, tipo, meia-noite. Posso te ligar? Aí, mano, bora, legal. Inclusive, né, não sei se você sabe, mas eu e o Jair, a gente já tentou montar 18 empresas, eu acho. 18 mil negócios. Uma hora sai do papel, né? Já falei pra ele, o próximo nós vamos fazer acontecer. Tem que dar certo. E aí foi isso, cara. Então hoje eu me encontro numa empresa que, cara, é muito agradável, com pessoas que acreditam em mim, com pessoas em quem eu acredito, cara. E eu acredito que se a gente permanecer nessa busca, assim, com a cabeça no lugar, não querendo passar ninguém para trás, se dedicando para a missão que a gente teve, que a gente tem, né? Eu acho que a gente tem tudo para perpetuar, para crescer e para realmente alcançar o sucesso que foi o que nós falamos antes, né? Perfeito. Muito bom, João. Cara, quanto... Tá, eu vou falar como religião, mas tu vai nos explicar melhor o que tu considera religião. Mas quanto isso foi importante na tua vida, nesse momento de transição que tu teve do futebol para essa mudança, para a entrada no marketing, na questão de vendas. Eu sei que tu é bastante ligado a isso, né? Sim, eu acredito muito, muito, muito em Deus, mas o Deus que eu acredito, ele às vezes pode ser diferente ao Deus que o outro acredita, né?
Então, para mim, eu passei por espiritismo, passei pela igreja católica, passei pela igreja evangélica, e através de um amigo meu, que inclusive foi meu sócio na época da Judite Biro, o Emerson Moraes, eu acabei aprendendo um pouco mais sobre a física quântica, né? Então, eu sou totalmente cru nesse universo, mas é algo que eu venho buscando aprimorar. E é o que nós estávamos falando. A física quântica, ela te ensina a te blindar energeticamente, ela ensina que tudo é vibração, que a gente consegue atrair pra gente coisas que estão no mesmo nível vibracional da gente, que a centelha divina, que pra gente é Deus, que é uma energia, que é a energia mais pura que existe, que é o amor, ela tá dentro da gente. E que a gente, como ser pertencente à centelha divina, a gente tem a capacidade de encontrar todos os caminhos que a gente quer na nossa mente, no nosso coração. E o que tu pensa, tu sente. Tu tem que sentir e pensar para poder criar a tua realidade, né? Então eu acredito que a gente tem a oportunidade de criar a nossa realidade. E dentro da física quântica a gente acredita em átomo, nêutrons e elétrons. O que eu quero trazer com isso? Eles vibram, né? Eles estão todo o tempo em movimento. Então eu acredito que, cara, não adianta tu só ler, não adianta tu só estudar, não adianta tu só te ajoelhar no final da noite para rezar, para pedir, para agradecer, mas tu tem que te movimentar, né? Então a gente tem que saber ler tudo isso e fazer as coisas acontecerem. Então a religião para mim é procurar estar sempre de bem comigo mesmo, com pensamentos positivos. Eu sei que a gente é falho, e eu sei que eu também, mesmo a gente tendo conhecimento, às vezes a gente peca. Inclusive, eu estava conversando com o Jason, né? Antes ali, que eu passei por um período de muita ansiedade, eu sou muito ansioso, e eu preciso controlar isso, né? E, cara, o legal de tudo é que quando tu começa a entender isso, tu entende que tu não tem que te julgar. Tu tem que buscar compreensão, né? E aí eu busquei, eu falei, pô, mas será que eu sou fraco mentalmente, cara? Será que o Deus que eu acredito, ele não tá me dando pensamento positivo? Será que eu tô pecando? E, cara, eu disse, não. Eu acho que o bonito da vida é tu buscar, no que eu acredito, é buscar o processo evolutivo, né? É crescer. Eu acredito que a gente está sempre numa busca contínua. E se tu me perguntar o que é Deus, eu não vou saber, porque é o que eu falei, eu sinto isso, né? Não vou saber explicar. E eu acho que o bonito da vida, cara, é o mistério. Porque Exato. A partir do momento que a gente tem resposta para tudo, a gente não tem mais a condição da busca. E eu acho que a busca é o legal. Então eu acho que Deus é um mistério, mas eu sinto ele em forma de amor, entendeu? Então isso para mim é religião, isso para mim é Deus, e isso com certeza me faz ser melhor e querer ser melhor todos os dias. Perfeito. Muito bom, João. Cara, muito boa a eu definição. gostaria muito de te agradecer. A gente Muito obrigado. vai chegando ao final. Cara, muito bom mesmo, tá? Tu é uma pessoa que eu particularmente gosto muito, tu sabe disso? É recíproco, tu sabe, né? A gente às vezes não tem tempo de se ver, a gente marca 1000 vezes, não consegue Pera, se vamos encontrar. corrigir. Tu não tem tempo, né? A gente tá equalizando isso. E a gente queria de verdade, de coração, agradecer, cara, a tua vinda pra cá, esse tempo que tu deixou pra gente aí. Plantou, né? E pá, tu falou coisas incríveis aí. Incríveis, foi um papo muito legal, Muito bom. agregou muito. Que bom, cara, fico muito feliz. Até não sei, acho que é uma oportunidade de deixar as redes aí da clínica, a tua rede Isso. social. Claro, para quem quiser nos conhecer, então, a nossa clínica, o nome dela é Essence, né? Então, nas redes sociais é Essence Odontologia Integrada e Essence Odontologia Integrada Garibaldi. Nós temos 2 unidades, uma unidade aqui em Bento Gonçalves, uma unidade lá em Garibaldi. Então, para aproveitar o meu merchan, nós procuramos fazer uma avaliação para realmente entender qual é a necessidade individual de cada pessoa. A nossa avaliação ela é totalmente livre de custos, né? Então é justamente para que a gente possa criar esse relacionamento e a partir daí a gente consegue entender qual é a solução tanto financeira quanto técnica para que a gente possa atender melhor cada pessoa e impactar cada vez mais vidas, transformar cada vez mais vidas. E quem puder nos conhecer, mesmo que seja para tomar um café, tá completamente convidado. Eu sigo. Aí, ó, muito obrigado. Eu sigo já. E eu legal. acompanho direto. Esse deve ser o nosso amigo. Esse é o Dr. Gregory. Abração pro Gregory aí. Cara, o Dr. Gregory e a Dra. Natália são pessoas fantásticas, cara. Gregory. Esse bicho é bom, esse é o nosso astro. Vamos trazer o Gregory aqui também. Não, e ele tá num clima muito legal, a clínica, né? Vocês estão divulgando os clientes. isso A é gente muito faz massa, até muito massa.
uma informação da nossa clínica, hoje a gente faz parte do quadro Infinity, né? Que para quem não conhece é o quê? É um grupo de mentorias, né? E para fazer parte desse grupo precisa ter alguns requisitos. Então hoje quem faz parte dessa rede são as 300 melhores clínicas do país. E a gente faz parte desse quadro das 300 melhores clínicas. Então a gente está sempre atento às tecnologias, a gente está sempre atento às mudanças de mercado, para que a gente possa estar sempre atualizado para passar o melhor para o pessoal que vai procurar uma solução dentária conosco, né? Muito bom, pessoal. Pessoal, Ficamos só por aí. agradecer então, Jason, obrigado pessoal pela oportunidade. Obrigado, nós. Parece Obrigado. que eu sou Muito candidato obrigado. político, né, cara? Não paro de falar. Tá, Mas parabéns. eu queria só finalizar agradecendo vocês e dizendo que uma das vontades que eu tinha e porque eu aceitei é que o dia que eu não estiver mais aqui, cara, eu quero deixar um legado para quem não me conheceu ou para quem não conheceu esse meu lado, porque não é todo mundo que conhece as versões que a gente tem. É isso A aí. gente morava na mesma quadra. É. E eu não fazia ideia de 99% do que eu conheci hoje. A gente Isso é cria fato. mais empatia por quem a gente conhece, né? Então eu agradeço e eu fico muito feliz de poder deixar esse registro para quem não me conhece ou que pelo menos, cara, 1% tenha impactado ou que alguma fala venha transformar a vida de quem assistiu. Eu vou ficar muito feliz e eu acho que foi cumprida a missão dessa conversa. Então eu agradeço muito. Parabéns. Muito bom, João. Parabéns. Muito bom. Vamos lá. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Então, eu estava falando da base familiar, né? Então, que é muito importante a família, inclusive as pessoas que a gente escolhe para estar ao nosso lado, né? Então, a minha esposa ela é fundamental nisso também, porque eu acredito que o processo evolutivo ele passe por isso, porque tem coisas que sozinhos a gente não aprende, né? Então, tolerância, compreensão e tudo mais. E a minha esposa, ela também acredita muito nessa parte energética, então é bom a gente estar em sintonia. Ela é nutricionista. E hoje o atendimento dela, o que ela acredita é mais na nutrição integrativa, que é o impacto dos alimentos no nosso campo energético e a individualidade de cada um, né? Então, Letícia, meu amor, um beijo, muito obrigado pela cumplicidade e parceria. Eu já ia perguntar, Te tu amo. lembra o nome dela? Tava falando. Ah, o bom. Muito obrigado, pessoal. Vocês são casados já? Vocês são casados? Não no papel, a gente tem união estável, né? Entendi. Quando é que é o casamento? Aproveita. Cara, ó, eu por mim já estaria casado esse ano, cara. Opa, vai ter festa então? A gente já tá agora se organizando para termos filho e o casamento é logo em breve. Consequência. Logo em breve. Legal, cara. Esperamos aí ansiosos. Vamos lá dar uma filmagem do teu casamento. Claro, e beber junto, né? Bora, né? Festejar junto, né?